imutáveis vozes que não param de pedir. O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu. The legend of the phoenix, all end with no beginnings, keeps the planet spinning, the falls from the beginning. We come too far to give up who we are, so let's raise the bar and the clouds to the stars. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night to get love, we're up all night to get lucky. We're up all night to the sun, we're up all night to get some. We're up all night to get fun, we're up all night to get lucky. 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 The present has no river. Your gift that keeps on giving. The water still I'm feeling. If you wanna live, I'm with it. We come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night to get fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to the sun, we're up all night to get some. We're up all night to get fun, we're up all night to get lucky. 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 Gamboa! Sou Carlos Alfano. Carolina Schettini. Pra você que tá assistindo a gente pela primeira vez, o que é um absurdo, mas eu vou explicar mais uma vez, esse programa é pra trazer histórias interessantíssimas dos artistas maravilhosos que vocês conhecem, alguns estão conhecendo agora, com muita história no meio da música, de superação, de autoconhecimento, pra mostrar pra vocês que tudo é possível. E hoje não seria diferente, estamos com um entrevistado maravilhoso, querido, super talentoso, esse baixista incrível, videomaker, cara, faz muita coisa. Thiago Kiss! Aê, valeu aí pelo convite e gostei do talentoso. Thiago Kiss. É sobrenome, tá? Inclusive, quem assistiu claro. o episódio do BJ, ele falou bastante do Thiago. Nossa, foi através sim. do Thiago que o BJ foi buscar o autoconhecimento. Então, teremos histórias realmente... Isso significa que o autoconhecimento pode atingir qualquer pessoa. Né? Aí, BJ, vamos rever a amizade, hein, meu? Thiago, conta pra gente, como que você começou na música? Eu, como todo baixista, eu acho, comecei na música por imposição de alguém, né? Então, no caso, eram os meus irmãos, que eles queriam montar uma banda. Um queria tocar guitarra, o outro queria tocar bateria. E aí eles falaram, tem um instrumento pra você aqui, que é o baixo. Sobrou. Sobrou, é o que sobrou. Fizeram meu pai comprar um baixo na Santa Efigênia, que os trastes nem funcionavam, tipo, você ia passando o dedo, mas a nota continuava a mesma. Nossa. E aí eles ficavam tentando me mostrar o que era o som do baixo, eles colocavam pra mim, e na época, a gente tava ouvindo, nessa época, eu acho que foi talvez um pouquinho antes do Black Album, do Metallica, mas assim, era uma época que tinha muita banda acontecendo que o baixo não se ouvia, né? O Metallica, eu acho que foi a que mais conseguiu fazer isso, né? Você não consegue ouvir o baixo, pra quem é leigo, é muito difícil ouvir o baixo no Black Album, você não Pô, consegue eles ouvir. tinham que ter colocado No More Tears do Ozzy já de cara, Então, né? eu acho que foi no Aí No ia ser More mais Tears que eles fácil, conseguiram né? me convencer mais. Sim. Só que eu achava difícil na época, porque tinha que fazer aquela cordinha solta. Tan, dom, dom, tan, dom. Ô, Aí me Thiago, mas atrapalhava. seus irmãos, eles da onde que eles começaram esse negócio de música? Então, é que na nossa geração,
eu acho que foi uma geração que a música, ela veio muito forte. Meio porque MTV, aquela época lá, né? foi até... Eu não sei se já a MTV... Eu acho que a gente viu a MTV começar a dar o boom, assim, né? Tá. Eu lembro que quando a gente percebeu que existia MTV, foi um acontecimento. Não é possível o canal que só toca isso. Nossa, na época era TV a cabo, né? Então, tipo, não era Isso. todo mundo que tinha TV a cabo. Tô falando que nem tiozão, né? Na época... Puta, o que que é TV a Somos cabo, todos né? tiozões. Falar mais aqui. tiozão é falar do Clip Trip, né? Que era antes da MTV. Eu assistia Esse eu não também, assisti. gente. Aí, Sou tiazona. agora Vocês é estão tiozão velhos, nós total. não aqui. Eu sou tiazona. Mas assim, foi uma geração muito forte, que a gente pegou Guns N' Roses e Skid Row no auge ali, né? Aí tinha aquela outra vertente mais dos metaleiros mais pesado, que Sepultura no All Rise, o Metallica vindo pro Black Album. Aí um pouco depois veio a cena do grunge, né, dos anos 90 e tal. Então, era uma época que, assim, a gente ia numa loja que chamava Mapping, não sei se vocês lembram. Nossa, meu. Era tipo as lojas americanas de hoje em dia. Não é muito loja americana, mas era tipo a Mega Store da época, que tinha nos shoppings. E aí tinha uma seção que tinha lá os instrumentos, né? Ficava os Janine lá, uma guitarra Janine, um baixo Janine, não sei se vocês Isso. lembram disso. Lembro. E aí a gente olhava, normalmente era vinho, né? Então chamava a nossa atenção. Nossa, que coisa linda, eu quero uma dessa, não sei o quê. E aí meus irmãos falaram, não, o seu é esse aqui, ó. E eles me convenceram quando eles falaram que tinha uma corda a menos e era mais fácil de aprender a tocar. Aí eu falei, então, eu já não gosto de estudar, vai ser isso aí. Aí foi assim que eu comecei. Mas tinha aquela. Porque essa época também, né? Tinha muito do lance de montar a banda na escola pra impressionar as garotinhas e tal. Essa época era bem pesado isso, não Todos era? os meus primeiros shows foi na escola. Mas nessa época eu era realmente novo, assim, não dava nem pra impressionar. Tinha quantos anos? Ah, eu acho que eu comecei a tocar, eu tinha uns 13. Caramba. Nossa, que legal. Eu era muito novo, porque meu irmão é 4 anos mais velho que eu, entendeu? Então, assim, o meu irmão tava nessa fase, eu ia junto lá. E engraçado que só eu fiquei profissional, né? Só eu me profissionalizei, eles não tocam mais hoje. Ah, é? Olha que loucura. E seus pais nessa época eles viam como hobby isso? Ah, Tipo, não eles- ligavam muito ou não, eles não gostaram? Amaram? Não, enquanto era hobby, pra eles, de Tá tudo boa, bem. não sei o quê. Acho que nem sei se eles chegaram a ver a gente tocar. Eu lembro de uma vez no Café Piu Piu, que eles foram ver a gente tocar, que era um festival que o Liba Serra promoveu pros alunos ali, do Souza Lima e tal. Aí foi a vez que eu acho que meus pais estavam lá, eles ficaram tentando ver que o negócio, que entender, né? Tipo assim, estavam os filhos no palco, assim, isso é sério. A gente errava pra cacete, né? Eu erro até hoje, mas na época era feio o negócio. Mas aí quando eu trouxe a ideia de me profissionalizar, de viver disso, aí foi o caos. Foi Então, mas foi. mais o quê? Os dois ou mais o pai ou a mãe? Eu acho que foi mais o meu pai. Eu acho que, não sei se a minha mãe achava que não ia dar em nada, então ela nem se preocupou. O meu pai chorou na minha frente, chorou na sala, assim. Eu só vi meu pai chorar 2 vezes na vida dele. A vez que você... A vez que pegou meu irmão com drogas na mochila e a vez que eu falei que ia viver da música. Uau. Uau! Foram as 2 únicas vezes que eu Isso vi. te marcou. Marcou muito, porque, tipo, parecia que você ser músico é tão assustador pro seu pai quanto pegar um filho adolescente com drogas na mochila. E naquela época, né, quando falava em drogas, não sei o quê, parecia que era uma coisa assustadora. Parecia que, tipo, seu filho vai acabar internado. Então ele tinha esses 2 problemas pra resolver. Sim. Entendeu? E você acabou comparando um puta problema com. Mas você acha que isso atrapalhou um pouco sua trajetória, assim? Atrapalhou não, né? Porque hoje a gente olha pra trás, você olha e fala, puta, eu tô no lugar certo, Cara, mas. por incrível que pareça, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Porque ele me obrigou a fazer uma faculdade, e aí eu fui fazer a faculdade de marketing, né? Comunicação, publicidade com ênfase em marketing. Só que eu nunca larguei a música. A música ficava meio que ali num canto, tipo, eu ia na festa de faculdade, eu via as bandas tocando, daí eu falava, pô, eu quero. Aí eu conversava, quem é que tá organizando a festa? Ô, na próxima eu posso tocar? Não, pode. E ia sem cachê, tipo, cachê simbólico, R$100 pra cada um e tal. E aí, fui fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Hoje, eu percebo que o fato de eu ter estudado marketing me fez... Te ajudou em Me outras... ajudou demais a eu chegar nos melhores Muito. lugares com a música, entendeu? Porque o músico no conservatório ele não aprende marketing, ele aprende a tocar, aprende Acabou sendo harmonia. mais que um complemento, né? Muito, Foi realmente... Muito. Assim, lógico que na época meu pai não sabia que esse marketing ia voltar pra música, né? lógico. Ele não Você foi tinha essa enganando visão. ele, né? E aí, quando eu finalizei a faculdade, foi quando eu falei assim, cara, agora que eu já me formei, eu posso ser o que eu quiser, então deixa eu voltar àquela história da música. Mas porque quando você fez o marketing, você pensou em alguma coisa a ver com a música ou Não. nada a ver? Nada a ver. É só porque seu pai obrigou você a fazer uma faculdade. Eu cheguei pro meu irmão já tava fazendo publicidade também. E a gente perdido pra caramba, né? Porque assim, como que uma criança de 17, 18 anos vai saber
qual é a formação pro resto da vida. Então a gente fica perdido. Às vezes eles falavam lá, é mais humanas, é mais É exatas. horrível nessa Nem época. isso eu não sabia direito, mas me parecia que pelo menos era mais pro lado de humanas. Então, beleza. Aí meu irmão tava fazendo publicidade, ele falou, cara, se você quiser trabalhar com design das coisas, você pode. Se você quiser trabalhar com vídeo, você pode. Se você quiser trabalhar com foto, você pode. Então me pareceu ser a faculdade mais aberta artisticamente, que mais tinha uma relação com a música. Conversava, né, com a música. Me pareceu que conversava, foi isso. Não fui tão agressivo pra tentar artes cênicas, porque daí eu ia cair no mesmo problema, né? Cigano Igor. Cigano Falamos Igor. disso recentemente. A atuação ia ser cigano. Eu sou o Que é a Cigano minha Igor. atuação, tá? Fique bem claro. Eu sou o Cigano Igor do baixo hoje. De alguma forma, então, você pensou um pouquinho numa coisa que teria um pouco a ver lá na frente, né? Eu pensei o que fosse mais aberto pra Tá. gente poder se expressar. Foi isso. Uma coisa assim, onde que eu posso me expressar mais? Eu acho que na publicidade. Cara, mas te ajudou demais, né? Porque você já fez a parte empresarial, né? De empresário, né? De banda, direcionar mesmo banda. Hoje até, que a gente vai falar também dos cursos que você dá. Eu acho que tem muito a ver, né? Com marketing. O marketing A história te abriu dele, né, muito. tem a ver com tudo, Muito. né? Essa O história marketing do tá marketing. totalmente presente. Mas assim. antes dele falar, voltando ao seu pai, e aí quando você se formou e resolveu ir pra música, também é a mesma coisa. Também continuou chateado? Eu acho que ele nem percebeu, na verdade. Você engana bem, né? Não, é porque assim, ó. Aí eu já tava morando sozinho, né? Então. Tá. Teve uma fase que eu comecei a migrar pra música, que eu ainda morava com os meus pais. E essa fase foi bem difícil, porque eu morava muito longe, eu morava na Granja Viana, então pra fazer a gig era sempre mais de 1 hora, indo e voltando, eu ainda levava todos os equipamentos, aquela fase foi meio chata, mas depois eu já tava morando sozinho, então acho que ele nem percebeu muito. Mas na faculdade eu consegui um emprego muito bom. Logo que eu entrei na faculdade, eu consegui emprego na AKG Microfones, que é uma das maiores marcas de microfones, e eu consegui um emprego na importadora, que era a representante do Brasil. Isso no meu Legal. segundo semestre de faculdade. Uau. E lá era vendas, marketing, prospecção de clientes, então tinha uma comissão. Então eu entrei como o cara que ganhava R$ 700 por mês, só que eu tinha uma comissão sobre as vendas. E muito rápido eu comecei a descobrir meu talento como vendedor, né? Que tem a ver com marketing, obviamente. E aí eu fui ganhando comissão, fui ganhando cliente, fui ganhando comissão e eu fui ficando muito grande dentro da empresa. Então quando eu tava lá pelo segundo ano da faculdade, eu já ganhava mais que meu pai. Então, Opa! então assim, acho que o outro grande desespero dele foi quando eu falei que eu ia sair dessa empresa. Que eu falei que eu ia sair, que não tava dando mais, e que eu queria viver da música. E de novo ele teve que... Mas ele deu um conselho que foi um conselho que eu nunca vou esquecer, que eu uso até hoje. Que é o seguinte, quando você vai fazer uma decisão muito, muito brusca na sua vida, quebrar um relacionamento muito grande, muito marcante, que seria no caso dessa empresa, que era um salário alto, assim. Eu cheguei a ganhar R$ 5.000, tipo, no segundo ano de Naquela faculdade. época. Foi naquela na época. cara, que assim, a galera que tava ganhando 1.200 na faculdade tava rico, entendeu? O aluguel do apartamento em Moema era R$ 800. Então eu comecei a ganhar um dinheiro mesmo. E aí meu pai falou assim, ó, se você vai sair, tudo bem, você não tá satisfeito, você não tá mais feliz. Eu fiquei lá 3 anos, já tinha feito... Eu já tava no limite, não tinha mais pra onde eu ir naquela empresa. Aí ele falou, tudo bem, só que você não pode tomar essa decisão de forma emocional. Você não pode tomar essa decisão porque você tá bravo com o seu gerente, ou porque você tá chateado que não tem mais cliente, ou porque você tá chateado que não... Não, você tem que tomar essa decisão como um adulto. Tem que estar de bem pra falar que você vai sair. Então isso me levou muitos meses. Até eu ter a certeza de que eu estava me sentindo bem e que eu podia romper esse ciclo. E aí quando eu rompi, foi muito tranquilo pra mim. Eu tinha muita certeza. E aí foi quando eu pude me dedicar 100% pra música. E aí eu saí, né, de um salário lá que na época batia entre 3.500 até 5.000 de acordo com as comissões, e fui pra realidade de ganhar R$ 100 na noite. É isso que eu ia te perguntar. Já tinha alguma coisa em andamento, então, pra você? Ou foi tipo, não tô mais aguentando esse trabalho, quero sair, mas sem nada assim ainda... Sempre tive banda. Tá. Sempre tive. É que você falou, você sempre foi no paralelo. Sempre fui no paralelo. Mas assim, uma banda que ninguém leva a sério, a outra banda que tem um cara que quer fazer acontecer, os outros não querem. Então assim, eu não tinha uma coisa que a gente já tinha uma agenda de show. Fala, pô, tá rolando show, não. Na época, eu acho que é quando eu tava numa banda de samba rock que ela já tava começando essa ascensão. Foi isso, agora eu lembrei. Aí eu sentei com os caras da banda e falei, eu tô abrindo mão do meu emprego, que é um puta emprego, pra me dedicar completamente a essa banda. Inclusive o baterista era o Gabi.
Aí eu falei, quero me dedicar pra fazer acontecer essa banda. Eu vou me dedicar todos os dias. A galera não entendeu. A galera, mas peraí, mas por que todo dia? Mas a gente só toca de sexta, de sábado, mas o que a gente vai fazer na segunda? Eu falei, na segunda a gente vai sentar, vai prospectar cliente, na terça a gente vai fazer material de divulgação, na quarta a gente vai visitar as casas. Mas todo dia eles acharam super estranho. E falta muito isso hoje, Total na isso, maioria né? dos músicos. Ninguém tem né? empreendedorismo nesse sentido, né? Totalmente. A galera não tem, porque assim, eu pensei, se eu faço isso lá pra vender microfone, por que eu não vou fazer isso pra vender meu show, caramba? A estratégia é a mesma. Quais são as possibilidades de cliente? Qual é o material que eu tenho pra apresentar? Como que é o primeiro contato, segundo contato, prospecção? Como que você fecha? E aí a galera ficou meio assim, tipo, eles não iam acompanhar meu ritmo. A gente fez muita coisa com essa banda. Fizemos grandes eventos de faculdade, tocamos pra 4, 5 mil pessoas. Tinha um nome na cena de São Paulo forte, a nossa banda. E acho que essa época o samba rock começou a crescer Foi. pra caramba, né, A em gente- São Paulo. A gente pegou a onda do samba rock. Na época, não sei se vocês lembram do Grazadio que tinha na Vila Lembro. Madalena. Sim, opa. Então, a gente com essa banda, a gente fez acontecer uma noite que depois virou a maior noite de samba rock de São Paulo, que chamava Santa Quarta. A gente entrou como... Não era sócio, né? Na época não tinha essa palavra. A gente tinha metade da portaria pra fazer a balada acontecer. E aí, lista, convidava, aniversário, não sei o quê. Mas não deu outra. Quando a gente conseguiu no quarto show, quando a gente conseguiu bombar e tava com 1.500 pessoas na casa, o dono mudou de ideia. Claro. Não, sempre agora, assim, né? agora é cachê fechado, agora eu vou rodar as bandas, você não sabe. Na época, a banda famosa do momento era... Ai, caramba. Tinha uma banda de samba de samba rock que era muito famosa em São Paulo. Esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Mas tinha Sandália de Prata, tinha uma outra que eu não lembro o nome. Aí ele falou assim, não, mas até se eu quiser, até a sandália de prata eu ponho aqui, então não dá pra eu ficar com vocês. Depois, mas a Lógico, gente né? fez acontecer Fez esse o trampo, né? negócio. Se você inventar à noite, não, agora eu vou pra... Nossa, aí eu falei, caramba, vai ser mais difícil do que eu pensava. Porque... Aí eu fui vendo. Aí foi quando eu conheci o Luciano Nassim, que foi que ele era do Trem da Alegria, ele tinha um show de anos 80. Aí a gente saiu do boom do samba rock, eu já logo engatei no Luciano Nassim, que era o boom dos anos 80. E aí, com o Luciano, a gente fez muita coisa. Foi onde eu fiquei praticamente 5 anos, onde a gente rodou o Brasil inteiro. Mas aí você ficou tocando só... Comecei como baixista, aí teve uma história que foi engraçada. Essa história eu acho que eu nunca contei. A gente foi num bar, ele tocava por 400 pau. E ele tinha que pagar a banda inteira. Era um quarteto. Dava R$100 pra cada um. Gente. Caramba. E aí, eu lembro que quando eu vi o Luciano fazendo o primeiro show, eu falei, esse cara é muito talentoso pra estar ganhando isso. Tem alguma coisa muito errada com a noite de São Luciano Paulo. do Trem da Alegria, Do Trem da né? Alegria. E assim, o show dele não era só aquela coisa dos trash anos 80. Ele tocava de tudo. E ele cantava de tudo, assim, num nível muito Cara, absurdo. Já vi ele cantando Iron Maiden. Iron Maiden, ele cantando Fear of the Dark. Bom pra E depois caramba. ele vai pro Sidney Magal. E depois ele faz axé. Super eclético, O cara né? era doido, ele era doido. Ele era como se fosse um show de banda baile na mão de um cara autêntico. Então ele tinha uma parada assim que era muito dele. E aí, a gente tocava numa balada de domingo, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se ela ainda existe, se bobear ela ainda existe. Ai, fiquei curiosa. Depois em Nos off você bastidores. conta. É. Nos bastidores eu conto. Mas começava com Ali e terminava com Bar. Já Eu acho que não sabemos. existe mais. Não existe mais? Às vezes, né? Então, Agora não Cara, tem eu já toquei mais. muito nesse lugar. Putz, Também. Quem não é tocou da lá. Zona Norte, né? Quem não tocou Nossa. lá, bom botequeiro não é. E aí, Cara, era tenebroso tinha tocar uma naquele era lugar. tenebroso. Aí tinha uma festa. Fechou mesmo, gente, Carlos? Não. Eu acho que fechou. Tinha uma festa de domingo que era a festa do sinal. Ou do farol, sei lá. Aí você Ah. colocava uma pulseira. Isso Aí aí você colocava uma pulseira, que era verde se você era solteiro, amarelo se você tava em dúvida e vermelho se você tava comprometido. E aí na pista ficava lá a galerinha procurando o Cara, pessoal da pulseira presepada aí. verde. Nisso eu levei uma menina que tinha começado a namorar, tava acabando de começar a namorar, super ciumento, inseguro, não sei o quê. Aí a menina tava na pista com a pulseira vermelha. E aí chegou um cara atrás ali, todo tigrão, e veio e começou a falar uns negócios. E aí eu comecei a tocar e já comecei a ficar irritado. E o cara falando, não sei o quê. Aí ela deu uma pontadinha, não sei o quê, né? Mostrou a pulseira e tal. E o cara deu uma risadinha pro amigo e voltou. No que ele voltou foi bem no intervalo da música, né? Aí eu peguei no microfone e falei assim, ô campeão, você tá vendo essa pulseira vermelha? Caramba, você não entendeu nem o conceito da festa? A menina tá comigo, você vai ficar aí, cacete, na minha frente, não sei o quê. Aí a galera... "Ué!"
começou a bater palma, né? No que a galera começou a bater palma, o cara, ele era amigo do gerente, eu não Ele sabia. era o cliente, Ele né, era um do cliente, lugar, eu né? não tinha noção de nada. E aí, o cara foi lá, pediu pra sair, falou que não ia pagar a comanda, falou que ele sofreu uma humilhação na casa. Hoje eu seria preso, né? Na época era só no bate-boca. Aí ele falou que sofreu uma humilhação na casa e que ele não voltava mais. O gerente veio e falou que eu não voltava mais na casa. Eu já aproveitei que eu era machão e já mandei o gerente tomar no cu, que eu falei, velho, você paga 400 pau pro Luciano. Você é o maior explorador que tem na noite, não sei o quê. Eu faço questão de sair dessa merda, não sei o quê. Eu não sei se pode falar palavrão? Pode. Então tá. Porque às vezes eu vejo a Carol olhando meio assustada. Eu fico com Não. medo de... Tá. Palavrão. Aí, o Luciano chegou, né? Pô, na hora ele me defendeu, né? E aí depois, quando a gente acabou toda a confusão, ele voltou e falou, cara, você acabou de fazer eu perder a minha casa, que é o meu sustento, eu toco aqui todo domingo. Aí eu falei, deixa comigo, eu vou refazer sua agenda. Pode mandar esse cara embora. Aí eu saí na segunda-feira. Saí na segunda-feira e fui batendo de porta em porta nas casas pra vender o show do Luciano. E eu fechei a agenda do mês inteiro dele em um dia. Cada vez que eu fechava um show, eu ligava pra ele, ó, fechei dia tal, põe aí. Ia lá, fechava outro, fechei dia tal, põe aí. E eu fechei a agenda inteira do Luciano em um dia. Meu, fechei fixo, assim. Terças-feiras no 6 em 1, quarta-feira na época não era Bárbaro ainda, não sei qual que era. Depois quinta no Penélope, sexta no Lanterna ele já fazia, mas a gente fechou também o Bovinos da Augusta, que era uma casa que bombava. Nossa, eu lembro dessa época aí, realmente a agenda dele no site dele, tipo, vivia Todo com dia. 18 datas. Todo 20. mais, Agora a você gente, descobriu o culpado. a gente chegava a fazer até 25 shows no mês. 6 em 1 era na Vila Olímpia, né? Na Vila Eu lembro Olímpia. direto ele lá, cara. Cara, a gente só folgava na segunda-feira. E na sexta eram 2 shows. Uau. Então, Normal. assim, era uma agenda surreal. E aí o Luciano tinha uma ideia de querer fazer carreira solo, o show autoral, né? Já era solo, a gente chamava de Luciano e Banda. E aí eu falei, cara, eu banco o teu CD autoral e eu viro seu empresário e cuido da agenda. E aí foi assim, eu virei empresário dele por 5 anos. Mas você nessa época você virou empresário por 5 anos, mas você continuava tocando baixo, não? Continuava. Ah, então você Empresário e conseguiu fazer os tocava dois ali. junto. E o baterista virou o produtor, ele virou meu sócio, ele produzia. Então, Que legal. Então eu não cuidava da produção, né? Produção do dia, passagem de som, rider técnico, contrato, era tudo com o baterista. Eu fazia a parte comercial e a parte legal de ser Legal. bonzinho com os contratantes, porque daí eu já tava mais calmo e tal. E Aprendeu. o Luciano ficava blindado. O Luciano, meu, só chegava legal. pra Pra cantar fazer a arte mesmo, mesmo. só pra fazer a arte. A gente deixava ele blindado, fizemos o Brasil inteiro. Mas muitos lugares mesmo, assim, a gente foi pra lugares absurdos. Até foi uma das coisas que meu pai ficou impressionado depois. Porque meu pai tinha um trabalho que ele tinha que ir pra Manaus, aí ele fazia Belém do Pará, ele tinha uns lugares bem longe, assim, que ele ia. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, vou fazer show em Belém do Pará, onde que é legal lá pra jantar? Vou fazer show lá, não sei aonde, dele. Vou fazer show em Teresina, dele. Nossa, mas como é que você tá indo pra esses lugares? Eu falei, ué, falei que ia viver da música, caramba. Então, tô indo viajar, não sei o quê, foi entendeu? o dia, né? Foi Aí o dia de isso. falar pro pai. Caramba, cara. Foi isso. Mas você, hoje, a sua visão, assim, desse trabalho que você fez, realmente falta isso nos músicos, né? Falta isso nas bandas. Totalmente. Que acho que é muito o conceito do seu curso também, não é, Ti? Sim. Um dos meus cursos, que é o Pro Bandas, eu ensino isso pras pessoas. Porque o que eu vejo é o seguinte: quando a gente vai no conservatório, a gente aprende lá a tocar, harmonia, não sei o quê. E o professor, ele te dá uma mentalidade sobre aonde você tem que respirar as influências, qual a melhor forma de estudar e não sei o que, não sei o que lá. Mas normalmente esse professor não é um empreendedor. 99% dos casos ele não é um empreendedor. A prática mesmo não tem nada, né? E pra que a gente estuda? A gente estuda pra tocar. E se a gente não tiver alguém pra contratar a gente vai tocar no quarto. Entendeu? Então deveria ser algo meio que obrigatório nos conservatórios. Eu não sei se já tem isso hoje ou não. É uma coisa de business, né? Alguma coisa de business. Eu sei que o Juninho Carelli, junto com o Chiesada, eles tinham essa ideia lá no School of Rock e Eu tal. acho que o Juninho Carelli faz alguma Trazer coisa uma coisa assim mais também. pros business e tal. Mas assim, se eles fazem, provavelmente eles são uma exceção do jogo. Normalmente a galera sai muito sem saber. Então, eu comecei a perceber que, assim... Uma vez o Alírio Neto me falou uma coisa muito interessante, que é assim... A pessoa vai fazer aula de canto pra aprender a cantar. É pra isso que ela vai. Então você tem que treinar essa pessoa para que ela possa ser uma cantora, para que ela possa subir no palco, para que ela possa conversar com o público, para que ela possa saber como se posicionar profissionalmente. Não adianta você só ensinar ela a atingir a nota no lugar certo. Você tem que ensinar ela a ser uma cantora, É bem porque ela mais vai amplo, lá, né? é muito mais amplo. E naquela época era bem
Acho que hoje ainda hoje tem um pouquinho mais de pessoal que realmente, Hoje tem internet, né? tem informação, mais comunicação, né? mais informação. Mesmo mas assim- até a parte da aula do Alírio também, até aqui no programa eu falei. Tipo, eu fiz aula com ele, e assim, óbvio, teve a parte da técnica e tal, mas o fato de trocar ideia com ele sobre como era a vida dele no palco, sabe? A vivência dele, cara, aquilo me trouxe uma experiência muito diferente pro palco. E não é que assim, o cara, ele ia contando e eu ia me imaginando mesmo com ele, sabe? Eu participava da conversa com ele no meio das aulas, a gente fazia lá a aula, tal, parava, conversava. Cara, foi extremamente engrandecedor. Eu nunca tive isso em nenhum lugar. Assim, eu fiz pouca aula, mas assim, eu nunca tive em nenhum lugar sobre essa visão do palco. E o palco, ele é assustador quando você vai começar. Então, se Com ninguém te certeza, direciona não, pra não é nem nada... quando vai começar, ele passa a ser assustador em vários momentos da nossa vida. Ou porque naquele show vai ter tal pessoa, ou porque em tal show é tal patrocinador, ou porque no tal show tem tal televisão filmando. Ele sempre tem motivos pra ser assustador pra gente. Ou porque vai ganhar pouco. Ou ai, porque meu vai Deus. ganhar pouco, vai arranjar briga. Mas essa visão da gente pensar, o que o músico tem que fazer, né? Tudo bem, você pode tocar por hobby também, é uma opção. Mas a maioria das pessoas, elas assistiram MTV, elas viram o Axl Rose lá, né? Correndo de um lado pro outro, o Slash e tal. A pessoa, de certa forma, ela gosta. Às vezes ela não acredita que ela pode chegar naquilo, mas ela gostaria de ter parte daquilo na vida dela. E se você não souber vender seu show, se você não entender nada de como criar a marca da sua banda ou da sua carreira solo, se você não sabe como lidar com as redes sociais, com anúncios, com nada, cara, você tem grande chance de ser um baita de um músico frustrado. E tem muitos músicos que me E xingam com lá na talento, internet. né? Pode ter Pode super ter um talento, não puta adianta, talento. né? Pode ter um puta talento. Tem um monte de gente que fala assim: o lance, né? Quando vê anúncio meu do meu curso, tá, você é vendedor de curso, não sei o que, você tem que morrer. O lance é estudar o instrumento. Aí eu respondo: tá funcionando pra você? Sério que tem Tá funcionando? isso? Tá dando Sério? certo? Tem haters? Muito! Ah, é, louco. tá tendo haters, Cara, mas né? eu falei pro Thiago, a coisa mais sensacional, além da ideia dele do curso, é são as respostas respostas dele dele. pros haters. Eu choro de rir, porque o Thiago, ele é muito criativo, até nas E respostas, uma coisa que eu né? fiquei também, que eu fiquei curiosa, que ele falou que essa questão da namorada, né? Que daí ele falou no palco, você era uma pessoa meio esquentada, assim? Ou Era. foi uma... O que te deixava mais esquentada? Era negócio de ciúmes? Tinha alguma coisa específica, assim? Olha, eu tive muitos ciúmes. Até eu começar o trabalho do autoconhecimento, eu tinha muitos ciúmes. Eu era muito inseguro e tal. Mas eu sempre fui muito incomodado. Isso eu ainda sou. É uma coisa que eu ainda tenho que me trabalhar muito. É, porque a gente não muda totalmente, né? Ciúmes A eu não gente- tenho mais, isso tá É. resolvido. Mas assim, uma coisa que eu ainda sou muito esquentado é com injustiças. Sempre que eu me sinto, de alguma forma, injustiçado. Entendeu? O cara combinou A e fez B. Ou eu senti que, de repente, o cara deu uma engabelada e me passou pra trás um acordo. Aquele negócio do combinado não sai caro. Eu vejo que Aham. depois o cara não tá fazendo Aí combinado. você fica revoltado. Fico. Tem noção? Você chegou a ter ideia do porquê disso? Tem algum porquê? E me fala também uma coisa, foi isso que te levou à busca pelo autoconhecimento? Ah, não, a busca pelo autoconhecimento. Ou você encontrou, quando você estava lá, que você percebeu tudo isso em A você? busca pelo autoconhecimento começou quando eu tive uma depressão, que foi quando eu saí do Luciano Nassi. Tá. Ah, então, aí você ficou 5 anos e você saiu por quê? O que A gente aconteceu? brigou, mas assim, hoje quando alguém fala, tem uma banda e brigou, eu falo, se você não brigou, vai brigar. Em algum momento, Não, É lógico. né? casamento, né, cara? Lógico. Vamos falar, né? Lógico, não, isso aí é normal. Hoje, até quando eu olho pra trás, eu acho até que ele tava mais do que certo. Ele me mandou embora, né? Na época, a pessoa que era a namorada dele da época, não sei se ela já era esposa, mas é a ex dele lá, ela também tinha uma veia empreendedora. Ela falou assim: meu, eu dou conta de fazer o que o Thiago faz, manda ele embora que eu assumo tal. E aí, como eu já tava com vários atritos com ele, porque 22 shows, eu não recomendo, 22 shows por mês, não recomendo mesmo. Que isso era um erro Vira nosso. sua família, né? É um erro, porque Não, vai ele não era desgastando. só empresário, ele era empresário, músico, e ainda tinha que conviver com Não, o aí vira cara. família, daí você acaba descontando tudo na pessoa, É. né? E assim, a relação empresário, né? Porque assim, eu não tinha maturidade para ser empresário. Eu era mais um comercial produtor, digamos assim. Essa relação, você tem que saber cuidar do ego do artista. Porque, meu, é muito complicado. Você tá no papel do artista é muito difícil. Desgasta, né? Desgasta, meu. E aí o cara vai pro programa de TV, a gente fala mais ou menos o que ele tem que falar. Se ele fala uma vírgula fora, depois chega no camarim, a gente ainda começa a discutir. Porra, mas isso aí não é bom pra tua imagem, eu tinha que ter falado tal coisa. O cara, porra, mas quem chegou nisso fui eu, não foi você. Aí começa esse tipo de briga, entendeu?
Não foi, não, mas eu que te coloquei aqui, não. Quem me colocou aqui foi minha história. Então por que que você tava no barzinho? Aí começam essas brigas, entendeu? É E por aí, isso que você virou terapeuta. Já tinha uma No bagagem final, maravilhosa. no Aí começa a jogar na cara um do outro, né, as coisas. Eu vou te falar que bem no finalzinho do Luciano, foi quando eu fiz o Leader Training, que é aquela imersão de um final de semana. Então foi ali que começou essa Mas transição. aonde apareceu isso? Do nada, assim? Como que foi? Foi uma depressão. Foi uma depressão. Alguém te indicou? Eu fui numa terapeuta, uma psicóloga, que, tipo, falaram que era a mais bam do mercado. Eu falei, eu pago quanto for, não sei o que, me indicaram. Ela fazia acompanhamento da equipe da USP, não sei o que. Aí eu fui. A tiazinha, coitada, ela não fazia ideia de como me conduzir. E aí eu falei, pô, mas tudo bem, o pessoal falou que leva tempo, tudo bem, vamos fazer e tal. Aí fui. Pô, mas chegou na quarta sessão, tipo, nada mudava, nada. A sensação física era a mesma, a sensação emocional Não era a teve a mesma. conexão, né? Não deu certo. Não teve a conexão. Beleza. Você lembra qual que era o... Era psicóloga tradicional Tradicional. mesmo, acho que Freud, E tradicional. esse negócio que você falou da depressão, foi por ter saído ou tinha algum Eu motivo ainda- por nessa trás? Será que eu já tinha saído, Luciano? Acho que já tinha, né? Não. Eu não tenho certeza se eu tipo, queria sair, ia fazer mais uma ruptura na minha vida, ou se eu já tinha saído. Isso eu não lembro. Mas você só sentiu que você tava meio mal, que você tava deprê, que você não tinha mais Cara, ânimo. eu acordava e começava a chorar sem explicação e não tinha vontade de fazer nada. O máximo que eu fazia era trocar o canal de televisão. Só que eu não achava a explicação. Entendeu? E por eu não saber o que era, eu comecei a ficar com muito medo. Não teve nenhum grande motivo, assim. Não, mas depois a gente descobriu que eu já tinha passado Tá. por isso quando eu tinha uns 12 anos na escola, que eu não lembrava. Ah, Que eu não lembrava. Mas aí, eu não descobri isso na psicóloga, eu descobri Você isso no descobriu Leader no- Training. Aí eu fui, falaram que existia o tal do Leader Training, que falavam que era uma imersão ali, que é o BOP da terapia. Você vai lá e você vai se BOP da lascar. Melhor definição. Né? Nossa, melhor definição, meu. Você vai lá, você vai se lascar, mas você vai sair com isso resolvido. Aí eu falei, vai então pro beleza. fundo do poço, Vai tomar né? Mas porrada. Vai tomar porrada Vai encontrar ali, a saída, né? Eu acabei de lembrar, eu tinha também me separado de uma namorada que Ah, eu morava tá. junto. É, tem E uma... a gente tinha acabado de se separar. Tava em um período de encerramento de transição ciclos, também, né? Todos os ciclos. Todos. Tá. Tipo assim, eu olhava pro Luciano, não me via mais naquilo. Eu olhava pra namorada, não me via mais naquilo. Tá, olhava mas- pro meu apartamento, não era mais a casa que eu me sentia bem. Tava sem sentido, Total tudo. sem sentido. Aí fui pro Leader Training, cara. Voltei com a minha vida resolvida. Domingo melhor, que eu até falei, né? Eu tava falando assim, o meu sonho era poder voltar naquele dia só pra lembrar aquela sensação, do domingo, né? É Nossa, foda. Quando você maravilhoso. sai, é a melhor sensação. Eu falei, cara, minha vida tá resolvida, não tem problema nenhum, não sei o quê. Mais ou menos, né, Aí- E aí gente? eles até falam, cuidado, que você sai do líder, tô amando todo mundo. É. Todo E sai mesmo, né? Sai mesmo. E eles falam, não termina nenhum relacionamento. Eles falam, não toma nenhuma decisão importante nos 10 dias aí, porque a gente Mas fica eu já tinha todo... tomado, no meu caso. Sim. Então, se eu Tudo que eu precisava tomar, eu já tomei já lá tinha atrás. tomado. Aí eu fui e contei esse negócio pra psicóloga. Meu, eu tô me sentindo muito bem, que isso e que aquilo. Isso que a psicóloga olhou pra mim e ela falou: você tá de alta, você não precisa mais voltar, você não tem mais problema nenhum. E isso me deixou muito encafifado. Eu falei, cara, peraí, caramba. Como assim, né? Como assim? Ela não me falou nada, não me explicou nada, não me gerou nenhuma reflexão e me deu alta. Não, peraí. Aí eu fiquei meio assim, cara, mas tem alguma coisa que eu tenho que entender mais. E aí eu comecei a aprofundar mais em outras linhas, porque hoje eu entendo que eu não me identifiquei com a linha tradicional. E tem pessoas que é o contrário, né? Tem pessoas que gostam da Sim. linha tradicional e É, pra fazem cada anos. um é uma É, o que a coisa. gente fala bastante aqui, né? Que, na verdade, a gente não é só quem foi em busca de terapia. São vários tipos de ajuda, né? Mas na questão da terapia e da psicologia, tem várias vertentes. Então, o principal é a pessoa, além de ter a conexão, né? Com o psicólogo, com a terapeuta, é essa questão também da linha que mais se adequa, né? Ao que você está buscando, né? É, mas isso e também na semana seguinte do seu episódio a gente entrevistou, né, a terapeuta Vanessa e ela trouxe uma frase também muito, muito legal que assim, o terapeuta ele também só consegue ir até onde ele foi com ele. Isso, exatamente. E aí, a partir do momento que você não vai estudar ou não vai se trabalhar, cara, você começa a espelhar os seus problemas no seu paciente, porque você não chegou ali. Então você começa a dar um ponto de vista de uma coisa que você nunca passou, que você não sabe o que fazer. Então, às vezes, não é só conexão, né, cara? É a questão do cara que ele vai lá, ele faz a faculdade, ele acha que só aquilo já tá ótimo, que ele leu umas coisas, mas, cara,
você não teve na vivência. Você tem que saber também um pouco, né? E uma coisa que acontecia bastante também é que a gente acontece ainda, né? Os homens têm mais dificuldade um pouco de buscar esse tipo de ajuda. Como você tinha algum tipo de preconceito? Ou você achava que era uma pessoa que ia te aconselhar? Ah, eu não tinha, sabe por quê? Depois que eu lembrei, quando eu tive essa história com 12 anos de idade na escola, que eu tive essa mesma sensação, eu lembro que eu pedi pros meus pais pra ir pra terapia. Você pediu. Pedi. Eles que não me levaram. E aí você ficou frustrado, provavelmente, né? Ele me curou com uma surra ali. Ele falou... Super, né? Ele falou assim, ó, vou te dar uma terapia boa aqui, ó. E aí, rapidinho, resolveu. Não, porque Mas também você- vocês são em 3 meninos, né, Nossa, cara? Sua mãe e seu pai devem ter Lá sofrido. na minha época era tudo na base da voadora, né? E eu era o mais novo. Você pode contar Chinelo. pra gente o que aconteceu esse episódio aí de Não, 12 anos? Não foi coisas Não foi muito uma sérias, coisa, era uma coisa mais de bullying. Tipo, cara, eu fazia Na muito... escola. Eu fazia muito bullying na galera. Porque... Ah, você fazia? Só que calma, aí o feitiço voltou contra o feiticeiro. Porque eu fazia muito bullying na escola porque eu era respaldado. Eu tinha irmão mais velho, o meu irmão era o maconheiro da turma que tinha os amigos mais casca-grossa, não sei o que, então eu era muito respaldado. Então eu sempre fui o cara, porque assim, na minha escola, era uma escola grande, cara, o pátio era um mar de gente. E era assim, você entra lá, eu vim do interior. Quando eu cheguei nesse primeiro dia de aula, eu logo vi. Ou você... Tipo aquele filme que o cara chega no presídio no primeiro dia e fala assim, ou você se finge ser forte, ou você tá lascado. Então eu logo vi o que tava acontecendo, eu falei, já entendi o jogo. Ou você faz bullying, ou você toma bullying. Só tem essas duas escolhas, eu vou escolher por fazer, que eu vou me proteger mais nisso. Então eu fazia muito bullying. Naquela época, era normal, né? Tipo, não tinha um professor que sentava com a gente e falava, olha, não é bem assim, não sei o quê. Em casa Ficava as também não... consequências, né? Não se Tinha. falava disso, né? Não era, ninguém se falava. Era, tipo, era uma coisa que era pra ser assim Era mesmo. livre, né? Deixava todo mundo falar o que E quisesse. aí chegou uma época que eu mexi com um dos caras lá que era bem descolado também, e o cara juntou as turmas pra começar a dar o troco em mim. Então eles me ameaçavam que ia me bater, e não sei o quê. Aí eu ficava sempre pensando, puta, se o meu irmão não estiver por perto, eu tô lascado. Então eles me pegavam no canto do corredor e falavam assim, ó, quando teu irmão não estiver, você fica esperto, não sei o quê. Então nessa época eu lembro que eu fiquei com muito medo. E eu também, tipo, não soube, tipo, eu vou chegar pro meu irmão e falar, ó, aprontei pra caramba, agora você vai ter que me resolver. Foi a primeira vez que eu tive que lidar com os meus próprios problemas sem ninguém pra me resolver, entendeu? E quando você pediu pros seus pais essa questão de ir na psicóloga, você tinha alguém que você conhecia que ia? Porque, por exemplo, minha irmã, ela fazia terapia e eu tinha muita inveja dela, porque eu via que ela ficava na salinha lá com os brinquedos, com joguinhos. Por isso eu tô perguntando, você tinha alguém assim? Eu tinha uma amiga que era, tipo, a minha melhor amiga da época, que a mãe dela era psicóloga, e ela sempre falava, porque é muito bom, porque minha mãe manda eu fazer também com outras pessoas, eu não sei o quê. Então você já tinha ouvido falar, né? Mas eu não... Na minha cabeça, psicóloga era uma pessoa que se você sentasse lá, os seus problemas se resolviam. Então eu queria ir nesse lugar aí. O gênio da lâmpada. Eu achava que era isso. Ela ia te salvar dos meninos lá, eles iam desaparecer, né? E pronto. Na minha cabeça era isso. Mas aí depois, quando eu fiz o Leader Training e consegui sair bem e tal, aí eu comecei a aprofundar os conhecimentos do que fizeram comigo lá naquele Leader Training, entendeu? Quais foram as técnicas que eles usaram? E o que tá por trás disso? E aí foi quando eu fiz... Pelo visto, você é um cara curioso. É isso que eu ia falar. Assim, buscador, né? Tipo, porque você foi, experimentou um negócio, porque realmente, pra gente que fez, sabe, você sai de lá. Só que eu saí de lá, em nenhum momento eu fiz esse questionamento. O que foi aquilo? E aquilo outro, aquilo outro? Você foi atrás de tudo que você experienciou ali. Fui, porque quando você sai dessa experiência do Leader Training, você pode voltar depois, né? Como uma espécie de um assistente, né? E aí eu voltei como assistente, porque você faz você faz um cadastro e fala, eu quero trabalhar de graça como estagiário para ver o que acontece nos bastidores. Aí isso me intrigou mais ainda, que eu comecei a ver de perto as pessoas atendendo os casos e tal. E lá tem muita catarse, né? Tem processo regressivo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. São muitas técnicas. E aí eu falei, meu Deus, é um universo que eu não conheço, é muito contra o que eu aprendi, porque eu venho de uma família muito tradicional. Então, assim, né? Se você mostrar para uma pessoa que não sabe do que se trata, entrar naquele salão e mostrar o que está acontecendo... vai prender, todo mundo vai levar pro hospício, porque não tem uma explicação racional. Mas, na verdade, tem. Na verdade, tem. Tudo que está sendo feito ali, eles sabem o que está sendo feito e o porquê. Tem um motivo, né? Tem um motivo, tem tudo uma base teórica estudo, também. tudo É isso. que a primeira vez que você vê, você já vai no racional, né? Você fala, cara, não faz sentido. Então. A galera, tá lavagem cerebral. É mais fácil ir pelo que a, Porque o que a o geração, rebanho fala, né? Exatamente, o rebanho fala. Sabe uma coisa? Eu conheci há uns 4 anos atrás o inventor do Leader Training. Tá brincando. O cara veio do Japão
e deu uma palestra pra equipe que eu era Uau! terapeuta. Porque depois eu fiz a minha formação e virei terapeuta, né? A gente chega lá. Nossa, Eu gente, trabalhei como que legal. terapeuta, acho que uns 6, 7 anos Nossa, no mas que Líder Training. oportunidade, meu. É. Incrível. E foi, mais uma vez, eu tava rompendo o ciclo de sair do Leader Training, né? Que, pô, pra eu virar terapeuta, meu Deus, se você acha que o BOP é quando você tá lá como um treinando, né? Como um cliente, quando você quer virar da equipe, aí você vai ver o que é BOP. É o BOP da terapia, tipo assim, cara, é muito surreal. E o meu mestre, ele era o cara mais rígido que tinha, assim. Se você desse uma vírgula fora, ele não te deixava atender de jeito nenhum. Então, só como... Tem que ser tudo certinho, Certíssimo, seguindo todas as regras, certíssimo. né? E assim, eu entrei como DJ, porque tem o cara que É verdade, o cara opera que som. coloca as músicas, né, É. conforme os temas e Então, tal. assim, foi a brecha que eu vi pra entrar na equipe. Massa. Me ofereci pra Eu entrar como pensei em fazer a DJ. mesma coisa. Aí é o melhor caminho. Eu entrei como DJ, o DJ tá do lado dos terapeutas Sim. o tempo todo, então eu ficava arroelando os terapeutas, perguntando o que aconteceu, por que fez isso, por que fez aquilo. Eu ficava decorando as falas que estavam acontecendo pra tentar entender como que chegou naquilo. E aí você tem que fazer as formações, que são muitas, né? São inúmeras É, porque formações. de qualquer forma, você tá mexendo com vidas ali, né? É muito sério. É uma Muita coisa muito responsabilidade. séria, uma Muita. responsabilidade muito grande, né? Muita Então, responsabilidade. realmente eu imagino que tenha várias regras, questões éticas também, né? E Muito. tudo mais. Mas, Assim- Oti, lá quando você fez essa parte de querer e tá ali dentro mesmo do Leader Training, lá você conseguiu identificar todas as técnicas, eles explicavam todas as técnicas que eram utilizadas ou não? Isso foi por você mesmo? Isso quando eu virei terapeuta, você diz? É, quando você começou a participar mais como ajudante. Não, quando você é ajudante, você tá boiando lá. Você acha que você tá entendendo alguma coisa. Tá entendendo Não tá Ah, não tá nada. entendendo nada. E se o cara é ajudante 2, 3 vezes, ele já quer começar a atender também, Mas entendeu? como profissionalizante lá do Leader Training, aí você começou a ver todas as técnicas. Então, é que na verdade não existe uma formação pra Leader Training. Ah, não? Não. Tem que participar de todos os Cara, cursos, todos os modos. existem primeiro. várias bases dentro do Leader Training, né? Processo regressivo, programação neurolinguística, renascimento, constelação familiar, hipnose. Tem várias É muita técnicas, coisa, são é. muitas técnicas. Então, o que que eles falam? Você quer ser terapeuta? Primeira coisa, você vai ter que fazer todas essas formações aqui. Cada uma delas custa 20 mil reais. Aí você já fala, bom, o cara já quis dizer que você não vai conseguir, porque é um investimento muito alto e muito tempo. Como eu não tinha nada a perder, o que eu posso fazer hoje? Ah, hoje eu posso fazer tal formação. Vou lá e faço. Você foi dividindo, né? Eu comecei pela pós-graduação de psicologia transpessoal, né? Que é uma formação de 3 anos. Só que era só de final de semana, um final de semana por mês. Então eu falei, um final de semana por mês eu Tá. consigo. Comecei nessa. Aí depois fiz uma de renascimento, depois eu fiz a especialização de renascimento com uma mestra francesa. Depois eu fiz as PNL, eu fiz todas, processo regressivo. Depois o próprio Núcleo Ser, que era a empresa que eu trabalhava, deu uma formação deles para ensinar a gente, uma formação de 1 ano e meio, como que você mistura todas as técnicas. E fora isso, todas as horas de atendimento legal. do lado do terapeuta. Então eu fiquei do lado de um dos maiores terapeutas lá da empresa que estava lá há quase 20 anos, 2 anos acompanhando todos os processos dele e fazendo relatório. E depois, quem lê o relatório não é ele. Quem lê o relatório é a outra terapeuta para ver se bate, porque se for ele, tipo, ele tava lá. Então tem que ser uma pessoa de fora. Aham. O Núcleo Ser é o da Dirce, do Gilberto? E tudo isso porque você lá atrás foi e deu certo com você, você ficou intrigado que deu certo, e como assim? Então eu acho Ou que tem alguma outra explicação? Eu acho que tem. Eu acho que a coisa do terapeuta, a gente não escolhe. Eu acho que tem uma coisa que você recebe um chamado lá, que você sabe que você vai ter que fazer aquilo. E é sofrido, não é gostoso. Essa formação de 3 anos que eu fiz, que é uma das maiores mestras que existem vivas, né? Quase viva, porque ela já tá no vai não vai faz mais de 1 ano, mas ela ainda tá viva. É uma formação muito difícil. Você sempre vai lá, você não sabe o que você vai trabalhar, você não sabe o que vai aparecer. Aparece rejeição pra caramba, aparece trauma que você nem lembra que existia e não sei o que. Puta saco. E tem você contato fica com tudo, com né? tudo. Aí parece que putz, não acaba, né? Nossa, não acaba. Aí você fala, pô, meus amigos estão lá fazendo churrasco, amanhã eu tenho que voltar aqui, porque a formação é sábado e domingo, cara. Sábado e domingo o dia inteiro, você chega lá às E eu 7 tô da lembrando manhã. do que eu fiz com 12 anos, que eu lá... Nossa, meu. E aí, às vezes você passa por trauma que vem a dor física exatamente no mesmo nível. Eu sofri um acidente quando eu tinha 7 anos, que eu quase morri. E eu sofri um processo lá que veio exatamente A a mesma mesma dor dor física. E eu de olho aberto, gritando, implorando pra ela tirar. E ela falando, você acha que isso tá em mim? Você acha que eu tenho o poder de tirar? Uau. Eu não tenho o poder de tirar. Você vai ter que respirar.
E eu implorando, interrompe esse processo. Eu falo, o processo não é meu, meu É querido, seu, o processo é seu. Respira. Querido. Não, meu querido, eu não posso é a fazer Fanny nada. que eu- Não, a Fanny é francesa. Ah, Essa aí é uma... Que o BJ falou, né? Essa é a Teda. Eu acho que ela é argentina, se não me engano. Desculpa, mestra Teda, porque ela pega tudo no campo. Mas eu estudei com muita gente de fora. E uma vez, num desses processos, uma menina, que até parecia com você fisicamente, por coincidência. Ela entrou num processo, eu lembro até hoje, o nome dela era Silvia. Ela entrou num processo que ela atingiu uma espécie de um espaço regressivo, que ela lembrou uma dor muito forte da criança dela, muito forte. Ela começou a berrar e não sei o que lá. Ela levantou e foi embora pro carro. Eita. A Teda foi lá com a bengala dela, se arrastando. Porque é pior a pessoa Foi abandonar, até né? o carro, pegou ela. Você não vai acabar com o processo de todo mundo aqui por causa da sua covardia. Se você abre o seu campo desse jeito, você dá direito para que todo mundo abra. Você vai voltar agora e vai terminar o que você começou. A mulher voltou lá chorando, se arrastando, terminou o processo, depois estava linda, estava bem, estava ótima. Mas e para passar por isso, entendeu? É bem complicado. Mas querendo ou não, né, Tio, assim, minha visão de quando eu faço os processos também, né, com esse desejo também de trabalhar com terapia, porque eu sou alucinada, sou apaixonada pela mente humana, eu acho incrível. Dói. Mas, cara, depois quando passa, você fala, cara, quando faz sentido, você fala, cara, que louco. Não, se faz sentido isso, deve ter mais uma outra coisa lá. Aí você vai atrás de outra coisa, dói pra cacete, aí você fala, nossa, que tesão, isso aqui é outra coisa. Você não para, cara. É muito viciante isso. Aí você inventa de fazer as formações. Eu tava nessa fase. Depois chega uma hora que você fala, não quero mais. Chega. Tá bom, chega. Já trabalhei tudo, já mexi com tudo. Cara, eu tô fazendo isso há quase 10 anos. Chega, tá bom, né? Então, assim, numa das formações que eu fiz com essa mestra francesa, que é a Fanny, que você falou, né? É uma formação mesmo de renascimento e tal. Eu cheguei a trabalhar com ela na Argentina. Aí eu virei o supervisor da equipe de terapeutas dela, né? Então eu fiquei bem próximo dela e tal. Aí eu tive alguns insights do tipo assim, cara, eu vou trabalhar com outras pessoas, eu vou atender outras pessoas, eu não vou mais ficar pegando todo esse processo pra trazer pra mim. E aí cai nisso que você falou, o terapeuta só leva até onde ele já trabalhou. Então, assim, quando você se predispõe a fazer isso, caem casos na sua frente, você tira de letra, porque você olha e você fala, meu, eu já trabalhei isso 1000 vezes, eu já sei o que essa pessoa tá sentindo, eu já sei o que ela vai falar, eu já sei onde que ela vai chegar. Então você meio que só dá o suporte, a energia acima pra ela buscar essa energia naquele processo, entendeu? Se a pessoa não se trabalhou e ela aprendeu no livro, em vez dela aprofundar o processo da pessoa para que ela suba, ela afunda o processo da pessoa e as duas descem, entendeu? Então por isso que a responsabilidade é muito grande quando você se coloca para atender. E você tem que estar muito bem. Por exemplo, hoje eu não atendo mais, não tô atendendo, né? Depois da pandemia eu não tive chamado para voltar. Pô, eu tava bebendo cerveja quase todo dia, entendeu? Estresse de trabalho, Você cuidando não tava mais. Não tava mais nessa energia. Aí não cuidando dos adianta. cursos e não sei o quê. Então, tipo assim, cara, se eu não tô conectado, eu vou lá no consultório. Não vai acrescentar, não né? vai Pelo estar na contrário, energia. Mas ainda bem que você não deixou o ego também falar mais alto. Ah, Porque muita é. gente fala, não, mas eu sempre fui muito bom, eu vou, mesmo não olhando o Tem processo. que saber a hora, ainda. né, do ciclo se Ô, encerra, Ti, mas né? assim, vendo todo o seu percurso, óbvio, você foi atrás de autoconhecimento por causa do lance da depressão, fez todos. Ai, caramba, até esqueci todos esses cursos, se especializou e tal. Você conseguiu identificar, tipo, uma ferida master que você consegue associar com essa trajetória sua, do Ou até a trabalho, da mudança mesmo. música? Qual foi a mudança maior ou um autoconhecimento maior que você percebeu em você que você não estava percebendo, de repente? Alguma coisa que realmente mudou na sua vida? Ó, a música, por que que ela entrou na minha vida, até hoje eu não sei dizer, tá? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Eu falo, cara, não sei. Hoje eu acho que pode ter a ver com essa questão de eu virar professor, né? De eu ajudar os músicos a terem uma vida melhor, ensinando eles a se valorizarem mais e a ganhar e fazer o que eles querem, realizar o sonho deles. Então, acho que isso pode ter uma relação. Mas assim, quando você fala, onde que tá o maior trauma? Onde que tá o maior acontecimento? Isso tá sempre antes do nascimento. E as pessoas querem atribuir a um acontecimento com 7 anos de idade, com 5 anos de idade. Esse acontecimento com 7 anos de idade, ele é um campo energético que ele se materializou, mas que ele já começa no pré, entendeu? Assim, já na concepção. Então, como que foi a concepção? A primeira pergunta é essa. Como que eu fui concebido? Então, como estavam os meus pais? Então, Isso já conta bem bastante. antes também, tá? Mas vamos pegar desse momento Sim, que é mais fácil. Então, a primeira pergunta. Foi desejado sim ou não?
Seus pais estavam em Cara, harmonia, faz todo sim sentido. ou não? Queria que fosse menino ou menina, né? Em relação ao que veio sexo trocado, sim ou não? Expectativas, né? Frustrações. Aí você vai para os 9 meses, né? Nesses 9 meses, quais foram os acontecimentos que estavam tendo nesse ambiente em volta? Como estavam seus pais, como era o emocional da sua mãe e tudo mais. Bebeu, não bebeu, fumou, não fumou, tentou abortar, não tentou abortar. Então, assim, todas essas questões. E aí vai pro nascimento em si, que ali já vai ter todo o repertório que você precisa entender no nascimento, já vai ter. Só que os nossos pais, eles não lembram. Então, normalmente, eles vão falar que foi tudo normal. Normalmente, quando pergunta pros pais... Porque assim, por exemplo, eu sou formada em psicologia, né? E eu me especializei em crianças, no início eu atendia, né? Agora eu não atendo mais. Então tem a anamnese, que tem todas essas perguntas, né, para os pais, porque quando você atende uma criança, você também vai atender os pais. Não adianta nada você atender a criança e não conversar com os pais sobre isso. Uhum. E aí tudo isso é perguntado, né? E muitas vezes os pais, em algumas partes, eles também mentem, né? Sempre tem alguma coisinha ali, né? Tipo, A mente é feita pra isso, né? É. A mente, ela é feita pra escapar. Ela é feita pra dar justificativas e explicações. Então, eu, por exemplo, eu nem atendo criança, eu atendo só os pais. nessas entendeu? regressões aí, você chegou a fazer regressão, você conseguiu ver o antes ou você... Sim, nossa, eu voltei no meu nascimento várias vezes. É. Várias vezes. E é uma sensação bizarra, né? Você se vê no O útero ali, tipo, intraútero depende da respiração, é maravilhosa. Se você dá uma sorte, tipo, um momento bom, cara, nossa, é a conexão com Deus ali. Foi. Você dentro lá da barriga da sua mãe, quando tá tudo bem, é a sensação de estar com Deus, abraçado por Deus. Depende do momento que você vai, né? Não, sim, é que quando eu fiz o Leader Training, eu fui pra esse momento. Tava lindo, maravilhoso. Quando eu fiz a respiração do renascimento, puta que pariu, deu aquele negócio que o BJ tentou lembrar o nome. Tetania. Cacete, cara, eu não conseguia voltar. Não conseguia, mas travava, era uma dor, era uma dor. Eu queria gritar e aquilo ardia. Meu, cara, parecia que eu tava pegando fogo. Então, Foi horrível. a tetania é assim, quando a gente começa a fazer um processo de respiração, eu vou chamar de processo regressivo, porque tudo que a gente traz para o nosso corpo emocional ou para o nosso corpo físico, algo que vem de antes, na nossa concepção é um processo regressivo, tá? Então, se você começa a falar de um ex-namorado e você fica com raiva, quando você começa a falar, você entrou num processo regressivo, porque de certa forma o teu corpo tá lembrando, Ele traz de volta tá aqueles trazendo aquele sentimentos sentimento. todos. Então é um processo regressivo. Não é a regressão de novela que a pessoa fecha o olho e vira índio. Ah, sim. Que também pode existir, tá? Não tô falando que não exista, só tô falando que a gente, só pra colocar do que a gente tá conversando aqui. Quando a gente entra no processo regressivo, a nossa criança, quando ela vem pro mundo e tal, né, no nascimento, nossa, é muito violento, né, o processo do nascimento. Hoje mudou, mas antes era muito violento e tal. A gente passa por muitas sensações de desamor, tá? Então a gente tem muito medo do corpo físico, porque parece que é muito perigoso. Temperatura, agressões às vezes físicas. Insegurança, né? Insegurança, às vezes Muitas agressões. ameaças, né? Ameaças de todos os tipos. Fome, frio, todos os tipos. Tem até um que passa direto no TikTok do médico que levanta e o bebê cai de cabeça na maca ali. Daí o médico, não aconteceu nada. Era mais ou Uau! menos assim, né? Que horror, né? Então, aí, o que acontece? Quando a gente faz um processo de respiração, de limpeza, né? Que a gente tá aqui chamando na técnica do renascimento, mas poderia ser alguma técnica similar. Tá até passando um helicóptero pra mostrar pra gente que a gente tá falando de coisa do Mas nem céu saiu, ali. nem O vai sair universo, agora. universo. o universo está se comunicando. Talvez seja os extraterrestres que estão começando a aparecer. O que Você viu acontece? isso? Lógico, um monte de gente mandou pra mim, ó. O que acontece? O nosso corpo, ele começa a lembrar. Então, a gente sai do neocórtex e a gente começa a acessar límbico e reptiliano. Então, como é uma lembrança muito mais de raiz da nossa memória celular, o nosso neocórtex não consegue entender o que está acontecendo. E sempre que a nossa mente perde o controle, ela entra em desespero. Então a gente está sentindo muito desconforto de limpeza emocional e limpeza física. O nosso corpo ele fica tensionado porque essa limpeza ela vem de um medo, e no medo a gente entra na contração. E aí, em vez da nossa mente dar um comando de eu tô num lugar seguro, ninguém vai fazer nada comigo, agora eu posso passar por isso, porque agora não é um perigo real como foi naquela época, agora eu posso limpar, a nossa mente faz o contrário, eu quero sair disso, eu não aguento mais. E aí a gente começa a enfatizar ainda mais esse processo.
entendeu? E aí a gente começa a entrar em mais processo de tetania, mais processo de contração. E aí o papel do terapeuta é trazer a calma, a tranquilidade e o ambiente seguro para que a pessoa retome no seu poder pessoal e deixe fazer essa limpeza. Quando você faz essa limpeza, junto com ela sai um monte de coisa emocional, um monte de história e um monte de insight. Porque você dá a abertura da mente para entrar Com as certeza. informações Foi. que você quer. Exatamente. Aí você se sai renascido, por isso renascimento, entendeu? Porque aquela criança não existe mais. Aquela criança ficou lá, agora você é uma outra criança. Gostei disso aí, hein, Vai meu? até marcar mais uma, né? Não, cara, eu até, quando a Dirce me deu alta, eu falei, não, mas calma lá que em breve eu vou voltar de novo, porque é gostoso também, depois quando você sai. Sim. E eu queria te puxar para uma outra coisa que você faz muito bem feito, inclusive, que você gravou vários clipes de uma cantora maravilhosa, conhecida como Mariana Gamboa. E eu acho que tem muito a ver até tudo isso que você fala, porque como eu posso falar, porque eu já trabalhei com você e eu amo trabalhar com você, eu já falava isso direto. Quando você falou, não quero mais fazer, eu falei, não. Ah, por favor, vai. Eu juro, eu espero, eu faço, porque é muito gostoso trabalhar com ele. Eu acho que você usa muito também todas essas. Nada na vida é por acaso. Queria que também você contasse como que você chegou nessa parte de videomaker, por que que você resolveu isso, e até a história que a gente estava conversando no sábado, que é do porquê também você quis sair. Porque isso é uma realidade para tudo. Para música, é uma realidade para arte, né? Que foi o que você trouxe que eu achei super interessante. E também dizer que nada é por acaso mesmo, porque a parte da terapia você utiliza muito para lidar com os artistas. Acho que com tudo, né? Quando você está gravando a parte de vídeo, ou quando você está dando as aulas, né, do Pro Banda. E tem o outro curso também, né? Eu tenho um curso que ensina os músicos, né, que realmente aumentar o cachê. O que eu ensino é isso mesmo, aumentar o seu cachê. Então eu ensino marketing, ensino a fazer a marca deles, valorizar parte comercial, e eu tenho um curso que é só de vídeos, que é só ensinando a fazer vídeo, né? Que aí é pra quem realmente quer fazer vídeos com a sua identidade, com a sua arte, que é isso que você tá falando. E posso dizer que você é um ótimo professor, porque aí ele me indicou o aluno dele pra fazer meu último clipe que eu vou lançar e vocês vão ver, porque tá Lucas. maravilhoso. Lucas, além de ser uma pessoa incrível, nossa, cara, ele realmente aprendeu com o mestre. Mas você vê que ele se aprofunda Cara. em tudo que ele vai, né? Da circulando, personalidade ele vai dele. lá e vai buscando, quer saber como funciona aqui e ali, Ele né? não fica no raso nunca, né? Ele não É. fica no raso em nada que ele faz, mas é muito a questão da personalidade dele, mas é legal trazer até essa questão da personalidade dele, mas também pra mostrar pra todo mundo que, tipo, tudo é possível. Se você quiser mesmo, cara, você descobre e você sai da onde você tá, né? Olha só, essa história da parte do filmmaker, ela é boa porque no fundo tem a ver com tudo que a gente tá falando, né? Até por isso que meu curso chama Deep Videos, né? Quem batizou esse nome foi um amigo meu, Leandro Ladeira, que ele, na verdade, estava me dando mentoria sobre como desenvolver minha marca e tal, e ele falou, cara, mas me explica aí. Eu falei, cara, eu não gosto desses vídeos rasos, essas coisas rasas, eu gosto de coisa bem profunda. Ele, tipo um vídeo mais deep, né? Um deep video. Eu falei, é isso aí. Ele falou, meu, coloca o nome, Deep Video e tal. Na verdade, na nossa vida, tudo é uma coisa só. Então, como você vai lidar com a música, como você vai olhar para a música, como você vai olhar para o processo terapêutico, como você vai olhar para sua pintura, como você vai olhar para o seu vídeo, para sua foto, é tudo uma coisa só. Se você se conecta e dá abertura para entender isso, né? Porque senão a pessoa fala assim, quando eu faço vídeo, eu me conecto com uma força de criatividade, mas quando eu faço foto, não. Pô, não existe isso, sabe? Tem algum bloqueio que você está atribuindo que a foto é diferente. No vídeo, foi mais ou menos a mesma coisa para eu entrar na formação como terapeuta, e foi tudo no mesmo ano, na verdade, né? Foi tudo paralelo. O Rafael Kent, que foi o meu tutor, né? Que era um excelente diretor, um cara que mudou o mercado de vídeos no Brasil, ele precisava de um cara para gravar o áudio, para fazer o trabalho do nosso produtor aqui, de gravar o áudio no projeto Estúdio 62, que ele estava começando esse projeto. Quando ele falou no Facebook, precisa de alguém para gravar o áudio, eu já fui direto. Não pedi cachê, não pedi nada. Você nunca tinha gravado nada. Não, eu já tinha, já tive estúdio e tal, eu tinha os tá. equipamentos, então eu fui pra gravar o áudio. Mas eu não sabia mexer na câmera, porque ele pediu pra gravar o áudio. Aí eu fui, comecei a entrar, ele precisava de alguém, ele falou, vamos virar sócio pra fazer acontecer? Ah, você entendia da parte de áudio? De áudio e ele da entendi. parte de vídeo. Tá. Ele precisava de alguém pro áudio e ele sabia fazer o vídeo. E a Tânia, que era a esposa dele, sabia da parte de produção, então a gente juntou o trio, fizemos essa sociedade. Gravamos aí mais de 100 artistas. Ficamos muitos anos nisso. Então, por que eu fui assim, eu quero estar junto? Porque eu queria aprender a fazer vídeo.
Eu já sabia que eu queria fazer clipe pros meus trabalhos, pras minhas bandas, então eu preciso aprender a fazer vídeo. Então eu me enfiei já num cara que era bom. Pra aprender lá, Vou né? aprender. Ele se aprofunda, cara. Então, é muito cara, louco. eu tava do lado dele o tempo todo. No dia seguinte, ele já tinha uma gravação de um clipe do NX0. Eu falei, posso ir? Dele, pra quê? Eu falei, pra ser um entregador de café. Dele, pode. E eu comecei assim, sendo estagiário, entregador de café. Então, o que precisa? Precisa pegar lá a água que acabou, vai lá na padaria. Eu ia lá, comprava. Precisa pegar a assinatura da liberação de imagem das crianças figurantes. Eu ia lá, pegava. Tem que explicar pra mãe que agora ela vai ter que sair da cena. Eu ia lá. Então, eu comecei assim. Foi o se estagiário enfiando. foi me enfiando. Só que eu já sabia fazer venda. E aí, eu cheguei o Rafael Quente. Tá vendendo barato teus trabalhos aí, cara. Você não quer alguém pra vender? Você não quer alguém pra vender e tal? E aí eu comecei a vender o trabalho dele. Eu virei meio que uma espécie de um empresário dele, digamos assim. Eu era o comercial, né? A gente montou uma empresa, uma produtora, eu, o Kent e a Tânia, e eu que cuidava do comercial. Aí a gente conseguiu, tipo assim, tivemos uma ascensão muito boa mesmo. Aí já virei assistente de produção e depois eu virei produtor. Comecei a assinar produção. O primeiro clipe que eu assinei produção foi do Sepultura, pra vocês terem uma ideia. Olha, já começou. Eu mandei mensagem pro meu irmão assim, cara, eu vou produzir o clipe do Sepultura. Irado. Aí ele falou, o que um produtor faz? Aí eu falei, não sei. Eu vou descobrir. Vou descobrir lá. Eu vou descobrir o que o produtor faz. Por quê? Porque tinha a Tânia, né, que era sócia e que ela já produzia, então ela foi me ensinando, né? Então a mesma coisa, mesmo processo do Leader Training. Tem uma pessoa que já sabe, você cola na pessoa, a pessoa vai te ensinando. Isso foi depois do Leader Training. Foi tudo no mesmo tempo, a mesma época. Apareceu tudo isso pra você. É. Tanto louco, é né? que Parece se que o... trabalhou um negócio, foi Até abrindo. porque do Leader Training sai com muito projeto, coisas É, novas, porque né? abre, né? Mexe com a energia Isso, mesmo, né? exatamente. Você sai com um projeto de vida, de fazer coisas novas, aprender coisas novas. Você escreve sobre isso, você desenha já, né? Uma meta, Ele, várias tem que metas. fazer as metas, é verdade. Você Sim. tem as Aliás, podia tocar a metas. musiquinha, né, dele, né, gente? Sim, tem tudo a Que ver. tem a ver Vamos. também, né? Depois você vai E contar você pra contar gente. a história da letra, porque ela tem tudo a ver com isso, mas lembrando, paramos na história do videomaker, quero continuar. Então tá. Boa. Eu encostei no fio. Mas foi só uma encostadinha. O produtor não briga. Se na verdade aquela dança foi pouco pra te ter aqui, recorro agora minha criança que brinca, tire ainda vim só pra te ter aqui, sem teu castigo. E ao fim saber que vem dançar, lembrar que o corpo sabe, vem juntar, somar, que sempre cabe sempre cabe que sempre cabe Na verdade aquela dança desperta um mago sobre ti. Não é nada mais que a sua criança que mexe o corpo pra sorrir, só pra te ter aqui, sem teu castigo. E ao fim saber que vem dançar, lembrar que o corpo sabe, vem juntar, somar, que sempre cabe sempre cabe que sempre cabe Essa música eu fiz naquela formação lá, que eu te falei, da velhinha. Aquela velhinha que veio com a bengalinha. Depois eu juntei com umas outras coisinhas aí de relacionamentozinhos, mas
Foi nessa coisa de trazer a criança pra se livrar e deixar o seu corpo lembrar quem era você antes de todas essas Tem essas tudo a ver, né, com a repressões, letra, Tem né? tudo a ver essa parte do corpo, né? De sentir no corpo. Que era uma coisa que ela sempre falava, se você tem um problema, deixa o seu corpo se mexer pra que ele traga a resposta e a liberação do problema. Ela sempre Cara, é falava, tá muito louco. tudo no corpo. E tem vários lugares que fala, né? Tipo, o corpo fala. Isso. E é exatamente isso, né, cara? Várias dores, algumas coisas de repetição, assim, que você tem sempre um negocinho ali por trás, né? E você percebe quando a gente começa a mudar a sintonia pra, eu vou trazer uma letra de uma coisa que aconteceu num processo. A gente já começa a mudar o nosso tom de voz quando a gente volta. A gente já muda o tipo de postura. a postura, tudo. Tudo. Tudo, é muito Todo doido. mundo fala, nossa, aconteceu alguma coisa com você, você tá mudado, o que aconteceu, né? Não sabe falar direito o que é, mas sempre tem uma mudança As mesmo respostas no corpo. estão sempre dentro do nosso corpo. É. Sempre dentro do nosso corpo. E esse negócio do videomaker Volta para Sepultura, contar. e aí, Calma, vamos deixa eu voltar pro personagem. Sepultura. Vou voltar pro personagem Videomaker. Você não sabia que era produtora ainda, você foi descobrindo, Nossa, né? são tantos Descobrindo. personagens nesse Thiago, gente. Não, aí eu fui descobrindo e tal, mas normalmente é porque eu tinha esse poder comercial, né? Eu acabava assinando como produtor porque a Tânia falava, vamos produzir junto. E o produtor, pra quem não sabe, ele que cuida das planilhas, né? Então uma produção tem muito a ver com boas negociações, né? Quem que você vai contratar, quanto você vai pagar, vai sobrar dinheiro pra aquilo ou não. Aí, putz, nisso a gente já fez o DVD do Planet Hemp, que foi meio que uma loucura na época. A gente não tinha uma estrutura pra isso, mas, a gente foi com a cara e com a coragem. Eu fui lá, peguei o avião, fui pro Rio de Janeiro, negociei lá com o Lobato. A gente, vamos fazer tal, fizemos. Contratamos as pessoas. Nisso, o Marcelo D2 adorou. Já chamou a gente pra fazer o DVD do Marcelo D2. Aí a gente fez muita coisa, assim, produzimos muita coisa mesmo. E aí, quando eu saí da produtora, eu comecei a assinar como diretor. Eu falei, agora eu quero, né? Mas teve um motivo pra você querer sair, assim? Tipo, O motivo principal é que a produtora começou a crescer muito, que é uma coisa estranha, né? A pessoa começou a crescer. Quando você tá passando perrengue, tá legal. Quando começa a crescer, você quer sair. Mas eu vi que a gente tava indo pro mercado publicitário e eu não queria trabalhar com publicidade. Eu queria continuar no Queria artístico. continuar no artístico. meu, porque é punk. É. A verdade é punk. Você tem que gravar a mesma cena, tipo, 500 milhões de vezes. Não, agora só leva um pouquinho pela E não é nem direita, só o dia do set, cara. É todo o business, né? Toda a pressão do business. É todo como é comandado, a É parada, orientado assim. de outra forma, né? Do que é o artístico. Muito, muito diferente, assim. Também o teu poder também muda muito, né? Ah, e fugiu muito da arte que você gostava de fazer Totalmente. ali. Mas o que a gente queria. Ele queria isso, né? Tanto é que quando ele realmente foi pra publicidade, já no um dos primeiros filmes que ele fez, ele já ganhou Cannes, já ganhou nome no mercado e tal. E aí eu falei, agora que eu vou sair, então eu vou virar diretor, né? E aí eu comecei, o primeiro trabalho que eu dirigi já foi o do Jeff Scott Soto, por causa do BJ. E aí também eu não tinha experiência pra dirigir, né? Também isso foi tudo meio que ao mesmo tempo. Quando eu dirigi o do Jeff Scott Soto, eu ainda tava com o quente, eu ainda pedia a ajuda dele. E depois eu mandei o do Jeff Scott Soto pro Felipe Andreoli. Falei, cara, eu quero dirigir um trabalho do Angra. Deu 10 minutos, ele mandou um WhatsApp com um grupo, assim, Grupo Angra, diretor Thiago Kiss. Aí o empresário, o Rafael Bittencourt, só que pulou um negócio no WhatsApp. Eu falei, fodeu, cara, por que eu fui fazer isso? Eu não tô pronto, e agora? Ai, meu Deus, eu achei que eles... Você é um grande cara de pau, hein, cara? Eu falei, cara, eu não achei que ele fosse responder. E agora? Não sei o quê. Mas a vida é assim. Se você esperar o medo passar, você não vai fazer. Entendeu? Você tem que ir com o medo pra você ganhar o recurso daquilo. Você nunca vai. As pessoas acham que primeiro eu vou me preparar pra não ter medo e depois eu vou. Aí não acontece. Eu acho que no Leader Training eu ouvi alguma coisa do tipo assim, a coragem. Coragem não é ausência de medo, você... quando o amor sobressai ao medo. Exatamente. Não é ausência. Se não tiver medo, não tem coragem. Qual é o corajoso que não tem medo? Aí não grande merda essa coragem, né? Mas, tia, vem um negócio aí com a sua frase com isso. Você não acha que, de repente, o fato de, assim, por exemplo, quando é uma coisa... Quando você acabou de falar a frase em relação ao amor, né? Quando é uma coisa que você realmente quer, que a sua alma tá pedindo, acho que nem pensa, você vai. Eu acho que quando você começa a criar uma desculpa daqui, uma desculpa dali, na verdade você não tá querendo. E entra até naquela frase, lá longe é o lugar que você não quer ir. Então aquilo que você inventa um monte de desculpa, você não quer, na verdade. Porque você olhou pra aquilo, você entrou naquele mundo, você falou assim, cara, que do caralho, que tesão, puta, olha isso. Você fez, e você fez milhões de outras coisas que não estavam envolvidas com aquilo, mas que no fundo você sabia o que você queria. E hoje você olhando toda a sua trajetória, tudo o que você tá fazendo agora, fez sentido. Sempre. Não, quando você olha pra trás, o sentido que faz é absurdo.
É que às vezes quando eu tô lá no momento, eu não consigo ter essa visão de todo o sentido que vai fazer, né? Depois quando Sim, você sim. monta as peças. Vai Mas, fazendo, né? Mas E assim, aí... de fato, o medo congela muito as pessoas. Então, a pessoa vai arranjando desculpa pra não fazer, porque ela fala assim, não, é porque ainda não é meu momento, não sei o quê. Eu vou até dar uma metáfora que um professor meu deu uma vez num desses processos que a gente não queria passar de novo, porque era doloroso, não sei o quê. O cara falou, olha, vocês acordam 6:30 da manhã num sábado, gastam, sei lá, 3 pau por mês nessa formação, pra chegar aqui, começar não a quer, respirar, sentir a dor da criança interior e falar, não, eu não tô preparado, eu não tô no meu momento. Caramba, se isso não é o seu momento, eu não sei qual é, porque você saiu da sua casa, pagou, acordou cedo, deixou de ir no churrasco dos amigos pra estar aqui. Então esse é o momento, né? Então, assim, quando você começa a ter responsabilidades um pouco maiores, né? Tipo, cuidar da parte artística de um vídeo do Angra e tal, vem medo. Não é que eu chego e falo assim, eu tô super preparado pra isso, dediquei minha vida inteira pra isso. Não. Tem Mas um é um medo medo que não te congelou. Mas é um medo que não É congelou. aquele fio na barriga, né, que a gente fala também, né? É o medo que você sabia, porque você falou, puta que pariu, o que que eu fiz? Eu sou louco, eu não sei, não tô preparado. Mas você foi. Mas eu fui. Com medo mesmo, mas vai. E aí quando você começa a fazer as coisas, acontecem. Entendeu? Tanto é que eu coloquei um monge nesse clipe. Esse clipe, ele ficou bem... Ah, esse é o da foto lá daquele... Cara, ficou Esse animal. clipe, ele ficou bem marcante na hora, porque eu usei muitas dualidades. Todo o meu método veio desse clipe depois, né? Porque depois eu tive que entender o que eu fiz. E assim, pô, aquele monge, todo mundo fala, mas você conseguiu um ator do monge. Não, aquele monge era um monge de verdade, indiano, que veio pra minha casa me visitar naquela semana. Então eu já coloquei o cara no clipe, entendeu? Então assim, tudo que foi acontecendo na minha vida... Eu conversava com uma pessoa, via que a pessoa conhecia não sei quem. Eu falava, liga pra ela agora, fala que eu quero filmar ela. Mas como assim? Liga pra ela. Eu já pegava a câmera e já ia filmar. Então eu me abri pro universo e ficava só pescando, assim, o que tá mandando? Ah, mandou tal coisa, vamos lá. Ah, mandou tal coisa. E depois eu fui juntar isso. Entendeu? Eu não comecei pelo roteiro. Eu comecei pelas mensagens do universo. E depois eu fui juntar. E aí, graças a Deus, deu certo, né? O pessoal da banda Aí adorou. vem muito uma frase que você falou lá atrás, né? Que a hora que você começa a entrar em contato com suas feridas e vai limpando, você abre pra insights e pras coisas. Então, Não, e outra conforme coisa você também. começou a receber um monte de Isso, você desenvolve informação, a intuição, né? mensagem, Outra coisa também a que eu- intuição. Outra coisa que eu também fiquei pensando aqui, que lá no começo você tava com medo dos meninos do bullying, né? Então, o medo, podemos afirmar que o medo te motiva? A raiva motiva mais do que o medo. O medo, eu sinto que o medo congela mais. Agora, se vem uma raiva de provação, tipo assim, eu posso fazer essa porra e não sei o quê, ela pega essa energia do medo e ela explode pra fora. E aí você não... Porque se você congela se você implode na raiva, você entra na depressão. Então, assim, todo caso de depressão, se você buscar mais a fundo, você vai entender duas coisas. Uma, que a pessoa tem uma raiva que implodiu. Então, depressão... Você olha pra aquela pessoa, você pensa que não tem raiva, porque a pessoa é muito passiva. Não, mas Mas que tá ali... é que ela tá implodida, É. ela tá na contra-constelação, né? Ela tá fazendo o caminho inverso. Inverso. E ela tem também uma questão da pessoa ter eu não vou usar a palavra vergonha, porque pra quem não sabe do que eu tô falando, pode soar meio ofensivo, mas ela tem uma coisa de não admirar a própria criança interna. Então, como ela não admira a própria criança interna por causa de algo que foi dito pra ela, e ela tem uma raiva pra dentro, ela fica na impotência de como sair daquilo, entendeu? Então, às vezes, eu tô com muita raiva, eu pego essa raiva e me comprometo a fazer algo que eu sei que se eu não tiver com a raiva, eu não faria. Mas eu já me comprometo. Como é que é? Por exemplo, pô, o cara falou que você é um Zé Ninguém, que você jamais conseguiria fazer tal coisa, não sei o quê. Eu já mando a mensagem pra Gamboa, falo assim, Gamboa, vamos fazer tal coisa, que não sei o que lá. Eu aproveito o meu quer, tipo, momento de mostrar raiva que pra você já marcar o é- compromisso. Porque assim, eu já tenho que firmar esse compromisso. Agora que eu tô com raiva, eu vou firmar esse compromisso. No dia seguinte, eu posso me arrepender. Falar, nossa, que merda. Mas aí já Agora já comprometeu, foi. né? Aí a Gamboa já tá esperando. Não, você marcou, vamos fazer. Agora não sei o que, vamos, agora agora vamos. é. No Leader Training, né, eles falam no que eu fiz, que foi o Tadashi, ele tem no livro dele, inclusive, eles falam que os 4 sentimentos básicos, né, raiva, medo, alegria, Tristeza. tristeza. E eles falam a canalização da raiva, né? Tem até aquela história do cara que ele teve que comer o cachorro dele no Isso, momento eu de nunca mais passo fome, por né? Ele isso. nunca mais passa por isso, e motivo porque a energia da alegria e da raiva são altas, só que a raiva você pode canalizar, ou às vezes que nem o cara tá na academia, ele, né? E o medo e a tristeza, eles paralisam de Isso. fato, né? Eles são baixíssima energia que pode levar a depressão e tal. Então eu acho que você usa bem isso aí. É por isso que a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de quem tá num estado mais depressivo. Porque se a gente passa a mão na cabeça,
a gente dá a chance dela valorizar Meio que valida, né? o, Valida lado, essa o lado da depressão, né? vítima, né? O lado da pessoa, tá vendo? Tá vendo como é difícil e tal? Agora, se você provocar ela para um lado que ela consiga pegar aquela implosão e transformar numa Movimentar, raiva, né? de eu não passo Putz, mais eu nunca por tinha isso, pensado nisso. aí a pessoa sai. Movimentar mesmo, Ela tem que é. movimentar a energia. Você não pode passar a mão na cabeça e deixar aquela energia ficar pra Mas dentro. é que agora que você falou o lance da raiva, de implodir e tal, não sei das quantas, e aí a pessoa vai pra uma depressão, se você provoca a raiva, talvez você tire ela dali, entendeu? Ao Sim. invés de... Eu nunca tinha feito essa associação. Tem uma frase do É porque a pessoa em depressão, ela tá totalmente parada, paralisada, né? Não, mas não é isso, não é esse o gancho. Eu tô falando do gancho do lance da raiva mesmo. Uhum. Ela tá paralisada por causa da raiva, porque ela tá ali, só que aí quanto mais você fica com dó, porque você fica assim, Sim. oh meu Deus, coitada, ela não sai dali, ela não põe a raiva pra fora. Agora, se você Isso. incita a raiva nela de alguma forma, é o movimento que ela precisa. Isso. É o movimento que fez ela paralisar. Então você bota ela pra andar. Cara, Quando a que gente louco. pega processos regressivos de pessoas com casos de depressão e tal, normalmente em algum ponto a gente acha uma explosão de raiva. E é aí que tem a virada de chave. Entendeu? Então, assim, quando a gente começou na formação lá para você atender no Leader Training, você tem alguns pontos básicos que você tem que saber que você está fazendo. Por isso que eu falei que existe uma teoria, não é no chute. Então, primeira coisa, aonde que está o imprint daquele trauma, né? Então, o imprint é onde ele foi, pelo menos para aquela situação, foi o mais marcante. Ah, foi no bullying da escola, foi no parto, foi quando teve um acidente, foi quando perdeu o pai. Você tem que achar o imprint. Primeira coisa, você acha esse imprint. Depois você tem que entender o que essa criança pensou sobre si própria. Porque ela pensou que ou a culpa foi dela, ou que ela é má, ou que ela é medrosa, ou que ela não tem coragem, não sei o quê. Aí você tem que trazer o que a gente fala da virada de chave, que é a busca de recurso. Então ela tem que achar o recurso para que ela atravesse aquilo e ela olhe e sinta aquela situação através do amor e não do medo. Então, muitas vezes, para você fazer ela entrar nessa mudança de chave, você precisa trazer a energia da raiva. Porque se você Trazer. ficar só no da tristeza, você não vai para lugar nenhum. Você não vai. Entendeu? E aí, o que você faz? Ah, sei lá, um caso de abuso. A criança tá lá, ela se reprimiu e não sei o que, ela ficou na sensação do medo, do abuso, né, ela tinha uma necessidade de uma aceitação de amor e normalmente o abusador, ele identifica isso nela, tal, e tem todo aquele processo. Se você fica só você não tinha culpa, você era inocente, ele era o agressor e não sei o quê, esse processo, ele fica numa lenga-lenga por muito tempo. Se você consegue resgatar que antes dela entrar nessa depressão, ela tinha vontade, às vezes tinha nojo, às vezes tinha raiva, às vezes tem até, na constelação fala até uma mistura de paixão e admiração, que aí pra você separar a É um dificuldade do cacete, mas Porra. tem técnica pra você separar, né? Porque o nosso cérebro, às vezes ele ama e odeia a mesma pessoa, né? A gente Ainda mais passa... quando a criança não entende, né? Ainda mais a criança, que tá descobrindo as sensações do corpo. É uma dificuldade Não? muito grande Então, de, um dos caminhos que de você pode... entender o que aconteceu, né? Então, um dos caminhos que você pode fazer é separar o que é mente, o que é sensação e o que é sentimento. Então, assim, sensação física do corpo, ela tem prazer naquilo. Sim. Então, você tem que entender, o seu corpo, ele era um corpo que não tinha momentos de prazer e ali ele tinha. Então, isso é uma coisa. A questão emocional, ela tinha uma carência emocional. O cara, para conseguir chegar naquilo, ou a mulher para chegar naquilo, porque o abuso ele não é só do homem, né? Mas enfim, para chegar naquilo, ele precisou trabalhar uma emoção, uma carência emocional sua. Tá, agora deixa eu ver o que a sua mente acreditava disso como uma criança e o que ela consegue ver hoje como adulto. Até que essa mente do adulto entenda que no momento ela tem raiva de ter sido manipulada, porque ela passou muito tempo culpada por uma coisa que a culpa não era dela. Então, se você acha essa raiva, cara, você descola isso. Entendeu? Você faz na explosão da raiva descolar isso. E aí depois você retoma Bem interessante. no amor e tudo mais. E quando você falou de não gostar da criança interior, explica um pouquinho melhor essa parte que... Porque esse Dá um tipo... exemplo, mais ou menos. Esse tipo de situação, por exemplo, Tá. não precisa ser necessariamente um abuso. Vamos colocar... eu vou falar um caso que eu atendi que é uma coisa que me marcou. Não por causa do processo, me marcou porque eu conhecia a pessoa e eu ouvi essa pessoa falar sobre isso a vida inteira. E aí no Leader Training, por uma coincidência, ela caiu na minha frente lá, na minha área de atendimento. Então assim, ela quando criança, a melhor amiga dela morreu atropelada na frente dela. E ela passou a vida inteira achando que ela poderia ter feito algo. Alguma coisa que ela fez Ou que... puxado a mão, ou gritado, ou entrado na frente do carro, tal. Bom, enfim. Na respiração, ela voltou pra isso. Não fui eu que coloquei ela lá, por isso que eu falei que não é a regressão do índio, né? É a pessoa que faz o processo dela.
Quando ela voltou pra isso, a gente trabalhou aquela situação diversas vezes. E todas as vezes que ela fazia, tipo o filme Efeito Borboleta, Ah. sempre caía no mesmo lugar, no mesmo ponto. Ela não conseguia. Ela tentava, sempre dava alguma coisa que ela via que ela não tinha nenhuma condição de mudar aquilo. Aí o que você faz? Você coloca ela pra conversar com essa melhor amiga pós-morte, entendeu? Vamos trazer a energia dela, né, de uma forma metafórica. Aí cada um pode acreditar como quiser, você traz como metáfora, porque pra mente a metáfora muitas vezes é realidade, ainda mais se ela tá em processo. Você traz a parte metafórica e fala, traz essa energia, vamos tentar conversar com essa energia aqui, vamos ver o que ela fala pra você, o que ela vê. E aí você coloca pra conversar, cara, e você vê que tipo, tá tudo bem, era pra tá tudo bem. Só que por que não está? Porque aquela criança de 7 anos não tem condições de ver isso. Ficou, né? Ficou gravado, ficou o imprint. E aí quando essa pessoa, no caso ela tinha muita depressão e tal, ela tinha a raiva da própria criança porque a criança dela era má pra ela. Então ela tinha... Tinha feito aquilo, não tinha ajudado a amiga, ela né? tinha uma crença de que ela era má. Era até pior do que isso. Na crença dela, ela matou a amiga. Entendeu? Então ela era má. Então ela tinha vergonha da própria selfie. Entendeu? Quando você faz esse processo e você consegue trabalhar lá naquela história, tanto memória celular, sensação, sentimento e tal, e parte cognitiva, ela olha pra aquela história, ela não sente mais aquilo. E ela não sente mais que ela é má. Faz uma resolução, né? Vamos dizer, né? Exatamente, é um renascimento mesmo. Entendeu? E tem coisas que até a psicologia tradicional, terapia tradicional, no caso, qualquer coisa do tipo, não consegue atingir. Talvez ela até consiga através dessa cognição, né, da parte cognitiva do neocórtex, só que o que acontece é que essas sensações, esse sentimento, que é o que traz síndrome do pânico, que é o que traz falta de ar, que é o que traz tremedeira, que é o que traz dor de barriga ou depressão, né, ela tá em outras áreas do cérebro. Então, se você só faz da parte conversada e tudo mais, dizem que você também consegue acessar, mas assim, peguei muito caso de pessoa que fazia 10 anos de psicanálise e a gente resolveu em 2 É o sessões. que a gente falou, tem muitas formas, né? Todas elas podem chegar assim mas assim, depende muito da pessoa, da conexão, aquilo que a gente falou logo no começo, né? Tem que ter a conexão, tem que ter a forma certa, né, de chegar na pessoa. Eu acredito que se você... Eu ia falar uma coisa, passou um caminhão, aí eu vou mudar minha frase. Eu acredito que se você consegue ir direto na sensação física, que é o que mais incomoda a pessoa, sensação física e emocional, tá? Fica muito mais fácil depois você elaborar o neocórtex. Se você tenta fazer o caminho de pelo menos de começar pela mente, a mente é muito mais esperta e muito mais malandra que você. Mente. Traiçoeira. Ela é A traiçoeira. mente pra você. Ela mente pra caramba, entendeu? Então é muito mais fácil. Tem até um exercício lá na constelação que é muito engraçado lá no curso. Que a pessoa tá falando, você fala, eu fico escutando, depois o outro fala, e vice-versa e tal. Na segunda vez que você vai fazer a versão, a pessoa, ela sente uma mudança no seu corpo, ela toca. Cara, a hora que ela tocou, eu fiz assim, cara, eu tô querendo me enganar por quê? Eu já sei a resposta, eu tô falando uma outra... Cara, aí você percebe o quanto a sua mente mente pra você. Muito. Ela não quer que você chegue ali justamente pra você não sentir a dor, uma proteção. Ela mente, aí você vai pra um outro caminho. Cara, você já tava indo no caminho, ela volta pro outro lado. Cara, esse exercício foi muito louco, muito louco. E na verdade a gente tem 2 mentes, né? A gente tem a mente do ego, que é essa que a gente tá conversando aqui, e tem a mente da consciência. Então quando a gente entra nesse processo e faz essa liberação que a gente tava falando, energética, é como se essa mente do ego dá espaço pra mente da consciência. Aí ela vem também de forma cognitiva, que é quando liga os pontos, o quebra-cabeça, né? Mas aí é uma mente que você pode confiar. Você sabe que aquela não tá mentindo, entendeu? E dá pra saber. Você dá pra fala, saber. Agora é outro espaço energético. Dá pra Mas eu saber. vou contar uma piadinha muito rápida. Você sabe quantos terapeutas precisa pra trocar essa lâmpada aqui? Tivesse que escolher entre os 4 terapeutas? Na verdade, pode ser um só, desde que a lâmpada esteja realmente no momento e pronta pra ser trocada. Não entenderam a piada? Não. É porque ela citou. Eu vou explicar a piada. Por favor, eu quero rir. Ai, Eu acho Brasil, que eu gente. entendi. Eu vou por favor. explicar, eu vou explicar. acho que eu entendi, Não, mas eu vou eu não vou explicar. passar Para de rir, vergonha, Alfano, vamos se ver. você não entendeu. Não vem, não. Eu vou Vamos explicar ver. a piada, tá? Quantos terapeutas precisa pra trocar uma lâmpada? Na verdade é só um, desde que a lâmpada esteja pronta e querendo ser trocada. Porque o terapeuta tem uma desculpa maldita de que fala assim, não, mas é porque a pessoa não tá pronta, a pessoa não quer se eu tinha trabalhar, pensado nisso, mas eu a falei, pessoa meu, não. isso, a pessoa Mas na tem verdade... isso um pouquinho também, né? Ó, tem uma Mas- frase do cara que inventou a PNL, que é o... esqueci o nome dele, Diltz. Até eu também. Diltz.
que ele fala o seguinte: não existe cliente que não tá pronto para se trabalhar. Existe terapeuta com falta de ferramenta. É dura, essa é dura. Essa é pesada. Cara, Meu chefe usava isso. mas lá no curso de PNL, a hora que eles falaram isso, o que tinha de gente revoltada. Ficou bravo, né? Pô, lógico, aí mexeu no ego, né? É. Como assim? É. Foi foda. Como Essa, assim? essa foi bem. Não, porque eu sempre falei que é o cliente que não tá pronto. Não, não é a gente. É sempre o terapeuta que tá lá, né? O cliente tá lá, você tem que fazer alguma coisa. Ô, Ti, eu amo esse assunto, mas eu quero saber mais do vídeo, porque o lance que a gente conversou, até do porquê você saiu um pouco do lance do vídeo, não dos cursos, que, é super interessante e ajuda muita gente mesmo, né, a viver o sonho daquilo, né, que sempre quis, mas eu queria que você contasse até essa parte do vídeo, um pouco mais das coisas que você fez e por que que você resolveu sair, porque de verdade eu acho que isso acontece com muitos artistas, né? Quando você realmente passa por essas situações que você passou, eu acho que acontece com muito artista e eles não conseguem até identificar que isso está acontecendo e tomar coragem para seguir um outro rumo até. Então, assim, quando a gente trabalha com arte, a gente tem uma questão de grana e expressão artística. E é muito difícil a pessoa que consegue equilibrar isso. Eu dei o exemplo que eu falei, quando eu vi que a produtora ia ganhar muito dinheiro na publicidade, eu preferi cair fora para ir pro lado artístico. Mas daí no lado artístico, fazendo videoclipe para bandas de rock, basicamente, eu faço também. Fiz sertanejo, fiz Mariana Gamboa no country, fiz vários artistas, mas assim, Muito bom esse gente, artista, viu, ó. gente? Por favor, procure aí no YouTube, tá? fiz, inclusive a gente fez acho que uns três clipes, né? 3 clipes. Então. Aí o último pegando fogo. Então, assim, é difícil achar essa matemática. O que é eu me expressando artisticamente, o que sou eu comercialmente para ganhar dinheiro e tudo mais, né? E nas bandas de rock eu conseguia expressar muito a parte artística. O Rafael Bittencourt me deu 100% de liberdade para as ideias do clipe do Angra, por exemplo. Ele só me ligou para alinhar quais eram as minhas referências e depois eu passei uma referência para eles. Eles aprovaram a referência a partir daí, eles nem foram ver o que eu tava gravando. Entreguei o clipe pronto, né? Eles só foram gravar a cena deles, claro. E aí, o que aconteceu? Depois teve um que eu fiz para um artista grande também, assim, do rock, que, pô, a gravadora começou a limar as cenas que eram as melhores cenas, porque tinha um seio vazando, porque tinha uma cena mais de sexo, ou porque no outro tinha uma cena mais de violência e tal. E aí eu Podemos comecei... dizer uma censurinha aí, uma censura, Total. né? Total. Tá. Assim, e às vezes, o que eu comecei a perceber? A censura, ela começou a vir, não era nem mais só pela gravadora. Os próprios artistas já morriam de medo. Morriam de medo do que vão pensar. Não, mas e se tiver violência, e se tiver sexo, e se tiver nudez, e se tiver beijo de homossexual, e se tiver... Então, eu comecei a perceber que eu não tava mais com uma liberdade artística, porque as minhas melhores cenas, elas iam ser podadas, elas iam, né? E ao mesmo tempo eu não tava ganhando uma baita grana, né? Eu sei que para muito filmmaker o que eu ganho para fazer um vídeo é um bom dinheiro, né? Quando eu tô na pegada de fazer vários, eu ganho mais do que um engenheiro. Depende do engenheiro, né? Mas da média, né? Depende também de muitas coisas, mas assim, eu posso chegar pro meu pai e falar quanto que você ganhava como engenheiro. Então, eu também sei ganhar isso como fotógrafo, como videomaker. Só que eu tava nessa questão de que eu percebia que os próprios artistas morriam de medo de tudo que a gente ia fazer. E aí eu comecei a pensar, cara, peraí, eu vou fazer uma cena de sexo e eu tenho que ter medo se a cena vai ficar muito real, se vai aparecer o seio, se o beijo vai estar muito forte ou não. Eu vou fazer uma cena com a criança que ela... É tudo fake, né? Tudo fake, tipo, a E gente... cortar a sua criatividade também, né? Que eu acho que é o Total. Ato principal, artístico, né? total. Total. Então, assim, se eu vou fazer uma cena da criança, que ela tem um problema com os pais, e aí coloca a criança numa situação de abandono, de desespero, fala, não, mas peraí, é uma criança, você não pode colocar ela nessa situação, tenta fazer isso com um adulto. Não, mas a arte que eu tô querendo mostrar é justamente o seguinte, esse adulto, ele começou ali, é isso que eu tô querendo mostrar, então eu não posso Conceito. aliviar na criança, tal. Aí eu comecei a ver que, cara, então peraí, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Eu já saía pro set de filmagem com medo do que eu ia gravar, porque eu já sabia que eles estavam com medo do que eu ia entregar. As pessoas me procuravam por falar que a minha arte era diferenciada e mais profunda, né? O Deep Video. Só que quando eu ia aprofundar, eles morriam de medo de eu aprofundar. A grana nunca foi algo como publicidade, então eu falei, pô, se for pra eu fazer pelo dinheiro, deveria estar na publicidade. Chegou uma hora que eu falei, cara, quer saber? Vocês que se lasquem. Vai fazer vídeo raso. Vai fazer com o cara que vai pegar a mulher no celular, mandando mensagem pro outro cara.
fazendo uma dancinha lá, mostrando uma bundinha, e dane-se, entendeu? Porque eu não vou ficar aqui dando tudo que eu tenho, toda a minha arte, minha referência, meu sentimento, cortarem justamente minha entrega pra essas- vocês cortarem, pra falar, não, vamos tentar amenizar. Pô, então faz já com o cara que já é mais... E aí eu já tava com o curso, meus cursos têm bastante aluno, hoje eu já tô batendo, já tô batendo 2.000 alunos já. Então, eu já tenho uma base de muita gente boa, como, por exemplo, o Lucas, que tá fazendo os seus últimos trabalhos. Eu sei que o Lucas é capaz de fazer uma coisa na mesma profundidade que eu. Então, tipo, eu falei, quer saber? Eu vou focar em ensinar as pessoas, não vou mais lutar contra o mercado, vou ensinar as pessoas e vou dar emprego para as pessoas que estão confiando no meu curso. Então, eu dou muito trabalho para os meus alunos, muito. Eu encho eles de job. E aí eu falo, ó, fique atento, não deixe a pessoa te podar como um todo. Vai no que você conseguir da sua arte. Entenda que também tem a negociação comercial, beleza, tudo certo. Mas não vire uma pessoa rasa, né? Então hoje eu tô mais como um mentor da galera do que como um diretor. Claro que, pô, se tiver uma banda legal, né? Eu fiz recentemente o do Xamã. Até falei que ia ser o último. Todo mundo falou, meu, impossível, duvido que vai ser o último. E de lá pra cá eu falei muitos nãos, mas muito. Eu falo não todo dia no meu direct lá do Instagram. Todo dia eu falo não, ou eu falo não, ou eu coloco um preço assim pra pessoa não querer fazer. Sim, é. que Mas aí seja- se ela quiser, tudo bem, né? Porque daí eu tô indo já por isso mesmo a parte comercial, entendeu? Fiquei semanas te convencendo. Não, mas eu já falei que o seu eu faço. Se você quiser, depois o seu eu faço. Ah, porque o trabalho era muito livre também e gostoso também, cara. É A gente porque- não tinha estresse com nada também. Se não parece trabalho, beleza. Entendeu? E Essa aí, pra aí ele é também- legal. Essa chateação, né, dele ter todas as ideias, de repente, não, mas eu não quero essa parte, não quero X. Aí já mudou todo o Tira a contexto, assinatura né? ele tem uma assinatura, uma personalidade que. Então a pessoa dá o roteiro, né? Quer que ele dirija, mas não quer que ele dirija. É resumidamente. mais ou menos isso. É que eu Quer que falei- você assine, mas não dirija. É uma né? Falei até frustração pra ele também, trazer né? essa história pra cá, porque isso acontece com músico, né? Então, assim, tipo, que nem ele falou assim, não caracterizava o trabalho. Porque, meu, a gente ia gravar, a gente chegava no final da noite, tava cansada, meu, a gente ficava lá bebendo, conversando, preparando as coisas pro dia seguinte, mas, meu, num clima super tranquilo. Aí ele também traz umas questões que a pessoa chega e fala assim, né? Ah, olha, no meu clipe eu quero um helicóptero vindo tem que vir da Ásia, ele tem que não sei o que lá, mas eu só tenho R$2.000, se vira. Aí o cara tá cheio de ideia e não tem dinheiro. Eu falo, ó, gente, peraí, ou você tem a ideia com o dinheiro, ou Calma você, aí, né? ou você não precisa ter ideia nenhuma, porque sem dinheiro a tua ideia não serve pra nada. Não dá. E aí, se ele nega, o cara fica bravo. Então é a Fica. mesma coisa, gente. A gente vai tocar. Aí você fala, pô, eu quero X coisa. Aí você chega, o cara, não. Aí você chega lá, o cara, baixa o cachê. Aí começa a acontecer uma porrada de coisa que a arte já não é mais arte. Então tem muitos músicos, meu, cara, não tem mais tesão de tocar. Eu passei por isso. Eu falava, cara, eu não tenho mais tesão. E aí eu não podia cantar as músicas que eu gostava. Eu tinha que tocar Psycho Killer. Cara, não! Eu sou um dos poucos músicos do mundo que eu não me incomodo de tocar Psycho Killer, eu até gosto. Mas tem outras que, meu, é complicado. Agora, isso aí que você tá falando, eu vejo dois pontos. Um ponto é aquilo que eu falei da minha agenda do Luciano Nassi, que é muito boteco, às vezes. Você passa por vários abusos, né? Abuso, não abuso sexual, abusos psicológicos. Então, às vezes, desde do gerente do bar até do próprio cara da plateia, né? Pô, Sim. o Eric Tanaka, que cantava comigo, uma vez ele tomou uma garrafada na cara, um copo na cara, Nossa. porque o cara pediu uma música, ele ignorou o cara, Canta e o cara muito, falou, Eric. meu, não me ignora, e jogou, falou que ele mostrou a foto, ele tinha Ele era da Match 5, né? foi com a Match 5 isso, ele tinha um corte aqui, assim. Nossa. Eu falei, Eric, mas como que isso aconteceu? Ele falou, cara, não tem muita explicação. O cara ficou enchendo o saco pedindo música, uma hora eu dei uma ignorada nele, e quando eu dei ignorada, ele jogou um copo na minha cara. Gente. Então, Cara, é assim, muito Cara, absurdo. insalubre Então, total. então assim, Total. O cara jogou toda a frustração, Não, aí né? que tesão que você vai fazer show. Você não sabe se isso vai acontecer de novo. agora tem um ponto que eu falo para meus alunos no Pro Bandas, que é o seguinte: não é papel do músico, isso vale também para sua banda, que eu não sei como é que vocês agem hoje, mas é importante. Não é papel do músico ceder 100% do repertório pro contratante, falando, ah, não, mas é o contratante que define o repertório porque ele que tá pagando. Não, essa mentalidade, ela tá muito errada. O contratante, ele te paga para você explicar para ele qual é o melhor repertório para a festa dele. Porque se ele tentar dizer sobre isso, ele não tem condições de falar mais do que vocês que fazem festa há 20 anos. Não tem como. Você Exato. tem que chegar e falar, ó, Nossa, eu entendi perfeito. o seu perfil, eu saquei quais são as coisas que você gosta, eu entendi, se for casamento, eu entendi o que o noivo quer, o que a noiva quer, dá pra gente tentar achar um caminho pros dois, mas é o seguinte, a personalidade da nossa banda, a gente vai sair muito melhor fazendo isso. Agora a gente vai ter que pegar essas informações e criar um melhor show pra sua festa, com uma identidade boa, com uma coisa que a galera não pense que é uma banda como qualquer outra, porque se deixar fazer o repertório que o cara quiser, pode ser qualquer outra banda.
Qual que é a diferença? Né? Exato. Porque uma das coisas que mais dita a nossa personalidade é o repertório e a pegada da banda, os arranjos e tudo mais. Agora tem um monte de banda que fala, não, mas isso aí eu não mexo. Eu já tive sócio que eu brigava por causa disso. Não, isso aí eu não mexo. É o cara que tá pagando, você quer falar pra ele qual música que vai tocar? Quero. Sim. Quero. Eu quero, porque ele tá me contratando pra eu dizer o que que é bom. A gente tem um show, tem uma sequência, tem uma continuidade. Tem música que não cola uma na outra. Exato. Não, fora que cada banda também tem algumas músicas que não ficam tão legais, Isso. entendeu? Que você tem que. Não né? negócio de playlist. O cara às vezes quer fazer 100% de playlist. Isso não funciona Não nunca. funciona nunca. Não O maior funciona erro que você mesmo. pode fazer é isso. Ó, me dá a sua playlist do Spotify que dá certo. Nossa, Não, aí nossa, o cara Cara, mas eu acho mistura que eu as tive coisas. sorte em época de evento com o Bubbles, assim, porque quando se fechava casamento, os noivos falavam assim, putz, a gente gosta dessas 5 músicas, o resto, vê aí. Mas você sabe por quê? A Bubbles, eu entendo que provavelmente ela não era uma banda de perfil de casamento, então o tipo de cliente que te contratava Pode ser. já não queria uma banda de Pode ser, verdade. Então eles falavam assim, ó, meu, eu curto o que Viu vocês faz todo fazem. sentido. Viu na Nossa, faz balada, todo sentido. gostou, né? faz todo Agora, sentido. quando você vai pro mercado mesmo de casamento ou de corporativo, assim, é que nem cara, ele tá as falando. reuniões são muito parecidas. Tanto é que eu tenho um módulo no ProBandas de quebra de objeções, que eu tenho assim mais de 15 aulas onde eu digo tudo que a pessoa vai falar e tudo que você tem que responder. Porque você muda de cliente, mas as coisas que eles falam São são as as mesmas mesmas. coisas, né? São as mesmas. E o legal é que você recebe, né, o feedback da galera, Sim. falando quanto aumentou o cachê. É muito bacana Sim, isso, sim, né? cara, É legal porque você tá ajudando também. A gente falou disso, né? É uma ajuda, porque, meu, a música ela é muito importante pro mundo, os músicos são muito importantes, as bandas e tal, pras festas, pros eventos, pros bares, pra tudo, e, né? Infelizmente, bar ainda não dá aquele valor que deveria. Mas é muito importante. E querendo ou não, você tá ajudando essas pessoas e ajudando outras pessoas automaticamente, né? Eu acho que pra gente ajudar a pessoa, a gente tem que fazer ela se valorizar. Tem que fazer o músico se valorizar. Então eu falo muito sobre mindset, essas coisas. Ah, um papo coach, é uma merda, né? Puta, eu tenho um monte de hater na internet por causa disso. Mas a pessoa tem que se valorizar. Falou mindset é coach. né? Cara, eu nem tenho. A única formação que eu não fiz foi de coach. Porque eu acho que até eu tinha já preconceito com esse nome. Mas enfim. Mas muitas vezes, quando vem os caras pegando pesado com você na internet, te xingando, não sei o que, você não pode vender curso, porque o Brasil fala que não pode vender curso, não sei porquê, né? Tipo, hoje um cara me xingou na internet e fui ver o cara era professor. Eu falei, como é que pode um professor xingar alguém que tem curso? Não entendi, porque o cara é professor na sala de aula, pode, mas se você tá no online não pode. Uma coisa meio sem nexo, né? Mas o lance é, o que realmente motiva a você falar, meu, é isso mesmo? Lógico, a venda do curso também, né? O dinheiro quando cai, você fica feliz, porque você vê que tem essa troca, óbvio. Eu tô falando Lógico. com vocês aqui, já tremeu aqui, meu celular já tremeu umas 3, 4 vezes. Eu já sei que eu já tô com o meu dia garantido em termos de venda de curso, porque é importante a gente cobrar e sentir que tá cobrando. Lógico, É tem muito que. importante. É muito importante. Por quê? Se eu vou ensinar o cara a cobrar, eu tenho que cobrar. Porque se nem eu sei Óbvio. fazer isso, se isso não tá internalizado em mim, eu não sou o cara que sou bom. Mas o que realmente muda é quando eles mandam o print do contrato. Fala, ó, meu, eu recebi uma vez um print de um cara que ele me mandou uma festa junina no Paineiras, R$8.000. Ele falou, Thiago, eu tocava por R$800 no bar. Eu fechei um contrato de 8 mil. Você tem ideia do salto quântico que esse cara deu? Porque agora ele já sabe que ele pode cobrar 8 mil. Ele não precisa mais de mim, ele já entendeu isso. Eu posso sair da vida dele. Mas agora ele entendeu que existe uma outra forma de se valorizar, não sei o quê. O cara que fez bar a vida inteira não acredita nisso. Ele acha que não. Não tem Ele como. fica ali, né, no comodismo e também Fica com ali, medo de fica tentar ali. outras coisas, Porque né? ninguém ensinou a gente, né? Os nossos pais não acreditavam muito na música. Aí o dono do bar já tem uma mentalidade ali, porque se der muita gente, você fica esperto que eu vou mudar a portaria pra cachê fixo. Se não tem ninguém, eu te dou cover artístico. É sempre uma negociação meio que você se lasca ali, né? Você fala, caramba. Não sei se vocês já tocaram lá na 13 de maio, devem ter tocado no Bexiga. Tinha uns lugares lá que, meu, o cara cobrava 30, te passava R$4 e mandava... Ah, sabemos. Nossa, e meu. quando mandava o dinheiro, Nossa, né? e sempre dá uns erros na conta, Sim. né? O cara vê um número que não é o que você tá vendo. Umas Isso, loucuras. sabemos bem. Sabemos muito bem. Então, eu acho Tem bares muito bons, a gente tocava lá no Piu Piu, que sempre foi super... Piu Piu assim, maravilhoso. que eu pô, nunca toquei, sabia? Putz, toca, paga direitinho, mas tem outros que, olha, é na sacanagem Eu tocava mesmo. em um que o cara mandava os meus amigos que chegavam ficar sentado na frente da janela. Pra parecer cheio o bar. Eu não duvido que seja o mesmo. Não duvido, porque Então olha, tá. é gente da pior Então tá. espécie, mas... Meu, e aí os meus amigos tinham que ficar naquela mesa. E aí eles não queriam ficar lá, não. Mas é porque o cara falou, não, quem chegou vai sentando aqui na janela. Pra Pra parecer pessoal que tem ver gente. que tem Nossa, E o gente. palco meu. era lá na frente e os caras tinham que ficar lá na janela. Provável que É seja muito mesmo, provável. Nossa, a gente Bem não, a gente provável. passou por umas paradas aí na música que só a gente sabe. É, então, Só a e gente isso, sabe. meu, é frustrante, né, cara? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você lida com os haters? Alguma vez chegou a te machucar assim? Já chegou.
Putz, é assim, eu acho que assim, o hater, ele tem um papel, ele tem 2 papéis muito importantes. O primeiro papel é mostrar pra você como você tá com você mesmo naquele dia. Porque se você tá bem, ó, saiu uma venda aqui, ó. Tá dando sorte. Se você tá bem com você mesmo, o cara, ele te agride lá, você dá uma resposta super criativa, meu, pô, tô Ou bem, às não vezes sei o também quê. nem responde e ignora, né? Eu tenho como. Aí é como você tem como postura. Eu respondo todo mundo que não xingue com palavrões. Se o cara xingou muito, aí eu só dou bloco e acabou. Mas se o cara tá tentando te xingar sem palavrão, sabe? Só querer dizer que você tá errado no mundo. Uma crítica, alguma coisa corregedor de Deus. exagerado ali. Eu chamo Corregedor de Deus. corregedor de Deus. O cara vai lá, ele vai lá no seu anúncio pra explicar pra todo mundo que você não é uma pessoa boa pra estar lá. Então ele vai lá e explica: ó, vocês que são trouxa que estão caindo no papo desse cara, eu tô aqui pra mostrar ao mundo. Se você tá mal, isso dói muito. Então, ele serve como um aviso. Cara, não tô bem com alguma coisa. Então, eu tenho que ir lá ver como é que tá com a minha filha, com a minha esposa. Buscar o que preciso tá buscar o que tá tá rolando rolando. hoje, que hoje não tá um dia legal. Então, pra isso, ele é muito, muito, muito legal. A outra coisa que o hater é muito bom é que ele te dá de bandeja todos os anúncios que você tem que fazer. Mas ele não sabe disso. Agora, hater, você vai ficar sabendo. É verdade. Continue. Por quê? Porque o hater, ele é o cara que expressa aquela dúvida que o outro cara tem, mas que não expressa. Então ele fala assim, meu, se música desse dinheiro, você não vendia curso. Isso é que você vai ouvir sempre, né? Se isso desse dinheiro, você não vendia curso. Então você tem que explicar pro cara por que eu vendo curso. E que são 2 profissões diferentes. E que é melhor que eu venda curso, porque até hoje eu não conheço ninguém que colocou uma arma na cabeça. Pra quem não quer comprar curso. Mas pra quem quer entender a minha estratégia, ainda bem que eu tô disponibilizando ela por um valor extremamente acessível, porque é uma estratégia que as pessoas não sabem fazer. Então, aí você tem que ir mostrando, olha, você não fez uma formação? Foi um professor que te ensinou. Eu só sou um professor. A diferença é que eu tô ensinando online, em vez de estar ensinando na sala de aula da faculdade ou da escola. É só essa a diferença. Eu tô lá ensinando. Eu tenho formação, eu também fiz faculdade, eu tenho todo o direito de ensinar marketing, né? Beleza, esse é uma coisa. A outra coisa que o cara pode falar que foi o cara que mais me girou venda até hoje. Até mandei uma mensagem pra ele esses dias falando que eu ia pagar uma cerveja pra ele. Que ele falou... Mas você falou na brodagem ou falou de cutucada Não, mesmo? falei Agora vocês sério, são porque- amigos? Eu não conheço ele, Ah, tá. tá? Mas assim, a história, o resumo da história foi que ele falou que eu era um mentiroso, mandou com essa palavra. Eu posso afirmar, eu sou formado. O cara falou isso, eu sou formado em marketing, eu tenho agência, não sei o quê. Eu conheço todo o cenário de São Paulo e eu sei que não existe cachê de 10 mil reais, salve alguma exceção do mundo. Existe. Ué. Existe Você várias. tocou fácil. em casamento de 10 mil reais a sua vida inteira. Você pode não ter recebido os 10 mil reais porque ou você não era o único dono, ou porque você estava como porque era freelance, empregado. ou você estava como diretor musical. Mas todos os cachês que você tocou, com certeza foi cachê de 10 mil reais. Sim, no mínimo. E quando eu falo 10 mil reais, eu não tô falando por música, eu tô falando por show, né? Por banda, por projeto. Beleza. Aí papo foi, papo vem, eu comecei a explicar pro cara de boa. Falei, mano, não, por causa disso, você tá no bar. Você acabou de falar que você tá no bar, então é por isso que você fala que não existe. No bar não existe mesmo. Eu não falei que é no bar. Em nenhum momento eu falo. No contrário, na minha narrativa eu ainda falo, você vai ter que quebrar suas crenças de bar. E o cara insistiu, até que no quarta mensagem que, o cara já tipo, falei, meu Deus, o que eu faço com esse cara? Não, já sei, eu vou ver quem ele é. E a gente sempre conhece, não tem jeito, o mundo da música, todo mundo se conhece. Todo mundo, cara. né? Acaba Todo que é amigo mundo. do amigo, Todo né? mundo, todo mundo. Isso aí foi no Instagram, no Facebook. Eu acho que foi no Foi no Instagram. Insta. Eu vi uma presepada dessa. Muito Eu acho bom. que foi no Instagram. Bom pra caramba. Eu acho que foi no Instagram. E Eu até aí, rezo pra vir. Cadê o e negócio aí do Thiago? o baterista da banda do cara foi meu contratado em mais de 20 shows, onde eu paguei 800 pau pro cara. Aí quando eu vi que tava na foto, o Gu, aí eu falei, não vou responder pro cara por escrito, eu vou fazer um anúncio. Aí eu fiz um vídeo mostrando os prints e conversando com o cara na câmera ali. Falei, meu amigo, pergunta pro Gu se eu não paguei 800 reais pra ele em mais de 20 shows, aonde tinham 7 pessoas no palco, mais um técnico de som, um técnico de luz, 2 holds, um produtor. Coloca isso numa planilha e veja se eu conseguiria pagar 800 reais pra cada um se o cachê não fosse acima de 10 mil reais. Não, a conta não fecharia. Fecha. E aí, esse anúncio me vende até hoje. Me vende até hoje. E aí eu não sei porquê. Aí quando ele viu com quem eu trabalhava, ele começou a respeitar mais. Ele começou a me defender de alguns haters. Ele vai embaixo dos haters e fala, não, velho, não é bem por aí, não sei o que lá. Eu já até tive uns problemas com o Thiago, mas eu sei que não é bem por aí. Eu já tive os problemas com o Thiago, é o melhor. Maravilhoso, cara. E aí, eu escrevi embaixo de um desses. Falei, quem te viu, quem te vê, cara. Que legal, não sei o que. Eu tô te devendo uma cerveja, não sei o que.
E aí ele falou, não, eu achei que você manipulou um pouco aquele anúncio, não foi bem o que eu falei. Tudo bem, foi a interpretação dele. Eu coloquei os prints no anúncio, lógico, né? Mas tá aí. talvez eu puxei um pouco a sardinha mais exagerada pra ficar mais bonito, mas eu coloquei os prints no anúncio. E aí ele falou, não, mas a gente tá tudo bem. Eu falei, tá vendo? Eu não poderia desistir do cara. Porque se você simplesmente desiste e fala, não, você vai ficar no bar pra sempre, você é um merda, não sei o quê. Primeiro que você entra na sintonia dele, É, deixa de ganhar outra exatamente. coisa, Não, é cara. o mais Exatamente. engraçado, ele se aprofunda até nos haters, né? Eu aprofundo. Ele vai lá ver Eu quem vou. é e vai ver Eu sempre vou, É. eu vejo o que a pessoa faz, eu vejo onde que ela chegou. Você Verdade. está o que a vida da pessoa? Eu vejo, vou lá no perfil, É, eu mas vejo o que ela vai mostra, o que tudo. ela Isso é chegou. recurso. Cara, mas é recurso genial. humano. Ele vai fundo, você viu que ele consegue extrair muita coisa boa. Eu gosto quando o Rafael Bittencourt, quando eu fui no Amplifica lá, ele fala, cara, na verdade o hater é um lover, né? E aí, esse exemplo dele é um clássico. Às vezes o cara, ele quer acreditar naquilo, ele sabe que ele tá falando alguma verdade, mas ele não. É como um cara que perdeu a fé, sabe? É testar a pessoa, o cara não. talvez, né? O cara que acredita em Deus, mas ele tá revoltado porque aconteceu uma coisa que ele não aceita, então ele quer que a fé seja renovada. Então ele começa a cutucar o cara, às vezes inconsciente mesmo. O cara começa a cutucar, não, peraí, não, esse cara, eu quero saber de onde ele tirou esse valor e tal. Então ele vai incitando pra ver se ele pega ele numa rua sem saída, num dead end. Exato. E ele vai explicando, aí ele vai conquistando o cara, vai Essa trazendo pra explicação perto. é maravilhosa. Essa explicação é exatamente, ele quer ser convencido. Sim. Por isso que ele tá lá te hateando. Ou Porque então, Desafiando você. Mas tá te aí não desafiando. pode ser também aquele lance do espelho, porque assim, aí o cara chega e ele fica falando coisas pra você retrucar de uma maneira mais agressiva pra ele mesmo validar que ele é um bosta mesmo, que ele é um merda, ele não vai sair dali, entendeu? Não acho que pode ser também? O Olha, espelho? Eu acho que, assim, a não ser que o cara seja um cara meio louco, assim, de te xingar mesmo, né? Tipo, tem uns caras que são doidos na internet. Estão doidos. Deveria Tem de ter. tudo, né? Deveria É ter tudo livre, porte né? de arma pra poder estar na internet. Porque os caras têm. A palavra tem poder, né? Então os caras são doidos. Esses aí eu não entro. Eu só bloqueio, nem vejo o que ele faz. Eu só bloqueio e apago. Mas quando o cara tá tentando te desafiar, mas ele tá tentando, você vê que depois você responde, o cara responde de De uma novo. forma um pouco mais educada, né? Não você é carente, diz, né? não? Não é mais educada, não. Eles são grossos. Só Eles, não xinga. eles sempre falam, tipo assim, eu ouço muito do tipo assim, mais um coach que faliu na vida e tá tentando ganhar através de venda de curso. Charlatão. Aí eu chego e falo, cara, vai lá no meu destaques do meu perfil, veja os nomes dos artistas que eu já assinei, ou como produtor, ou como diretor, ou como gravação, ou como mixagem. Em qualquer um desses aspectos, eu garanto que eu já gravei algum artista que você admira. Eu garanto, não tem como. Eu gravei do Emicida ao Angra. Então, em algum Fez seu Jorge Negrali. seu Jorge, em algum cara eu vou conseguir Tudo, pegar algo é. que o cara vai falar, Aham. isso aí eu gosto, de fato isso eu gosto. Então, assim, alguma coisa que eu fiz você tem que ter gostado. Não por mim, mas pelo artista. Então, calma, não chega me xingando e falando, você é um falido, você é isso, você é não sei o quê, porque aí cai lá no meu pai chorando lá na sala, entendeu? Então, assim, aí de novo, caraca, será que eu sou mesmo isso aí? Será que, pera Foi aí. essa dor que bateu em você, assim? quando É você porque leu, não? essa dor é muito recorrente, né? Que é a dor da. A síndrome do impostor que a gente fala. Será que eu não tenho esse direito? Será que eu tô errado, né? Você questiona isso. Porra, mas então será que eu tinha que ter feito mais coisa? Aí você vai ver a concorrência, quem tá vendendo curso, quem tá falando sobre o mesmo assunto, o cara não fez nenhum décimo do que você fez. Aí você se empodera de novo e fala, peraí, meu. Tem mercado pra todo mundo. Sim. Eu só falo do que eu fiz, eu não invento nada. Não invento nada. Tudo que eu falo tá ali, tá a prova, a comprovação. Tenho comprovação dos alunos, tenho comprovação. Quando eu vou falar como eu fiz tal estratégia, eu falo, essa estratégia eu fiz assim, assim, assado, ó. Esse aluno conseguiu fechar um show de 10 mil reais autoral. A gente vai abrir aqui pra mostrar qual foi a estratégia. Então já foi validada por um cara, eu tô mostrando a estratégia. Não, eu até perguntei esse lance da ferida, justamente para que todo mundo entenda. É uma coisa que você já entrou em contato, meio que você entendeu, trouxe pra consciência, mas pra entender que a gente vai bater ainda na vida sobre essas coisas, mas hoje você tem controle sobre isso. Não tem gente iluminada, não. Você sente a dor, mas você continua, você segue em O frente. que muda é o tempo de resposta. É. O quanto que você entra na reatividade ou não. Então, assim, quando você tá com as feridas muito mal trabalhadas, você machuca as pessoas, porque você entra numa reatividade mesmo. muito rápida e aí você machuca as Total. pessoas. Quando você já se trabalhou mais naquelas As dores, pessoas e você mesmo também, né? também, com certeza, porque depois você se arrepende e fala, putz, por que eu agi dessa forma? Eu tava inconsciente. É. Quando você já tem mais consciência sobre aquilo, primeiro você traz pra você reflete, vê o que é seu, o que é dele. Pô, porque não faz sentido um cara que você não conhece na internet acabar com o teu dia, né? Não tem lógica isso. Então, assim, se ele falou alguma coisa que me machucou, eu tenho que ver o Tá que dentro, foi, né? O que tá dentro de mim que ainda tá pegando. E aí eu faço, às vezes, cara, juro por Deus, uma vez uma menina mandou um textão pra mim no direct.
falando, cara, você era o cara que eu mais admirava, que não sei o que lá, mas no curso que eu comprei você de fotografia, você me decepcionou em tal módulo, porque você aprofundou muito pouco, não sei o que lá. Eu dei uma resposta pra ela super educada, devolvi o dinheiro dela, ela falou que ela não queria o dinheiro de volta, eu falei, não, mas eu quero, porque eu não quero dormir com essa sensação. Eu devolvi o dinheiro dela, mantive o curso pra ela, fui lá e gravei o melhor módulo da minha vida sobre o que ela falou. Eu gravei um módulo. Cara, essa menina me ajudou de um jeito. O que aconteceu? Ela comprou depois meu curso de vídeo. Entendeu? Então, assim, ela me ajudou muito. Mas quando ela mandou a mensagem, eu me senti, eu falei, caralho, eu decepcionei a menina, cara. Eu decepcionei a menina. A menina foi lá, confiou em mim, com coisas de artes profundas. Teve um assunto específico que ela achou que eu não supria a necessidade dela, porque de fato não era muito o meu setor, mas eu tenho ferramentas pra gravar sobre aquilo. Fui lá, aprofundei e tal. Cara, o meu curso melhorou demais por causa de uma mensagem. Só que aquilo não era dela, era meu, Sim, entendeu? sim. Era meu, só que ela me ajudou a perceber isso. E na internet a gente fica muito exposto, bicho. Fica. muito exposto. É um saco, cara, é um saco. Você tem que estar preparado de qualquer forma. Tem. Ai, Ti, mas a gente tá chegando no final do nosso programa. É muito triste, porque o papo é muito gostoso. Queria primeiro te agradecer, falar pra você falar pra galera o seu Insta, como faz pra ir atrás dos cursos, né? Tudo que você tem feito. Passar um pouco pra galera que tá te canal do assistindo YouTube, agora. que tiver, né? Pro pessoal buscar, Tá. né? E também, depois que você falar seu Insta, falar um pouco para as pessoas, assim, uma mensagem de transformação, sabe? Tipo, como um conselho, uma coisa que você acredita que eles possam fazer para que tenham forças mesmo para seguir, alguma coisa assim, desse Tá. tipo. O seu Insta? Dá uma de coach, né? Vai, coach falido! Coach valido. Não, o meu Insta é muito fácil, é Thiago Kiss. Só pensar na banda Kiss, né? Que não vai esquecer, mas o Kiss é sobrenome mesmo, sobrenome húngaro. E lá no meu link da bio tem os cursos, né? O Deep Videos, que é pra quem quer fazer foto e vídeo, e tem o ProBanas, que é pra quem quer aumentar o cachê como músico. Então tá tudo lá. Vamos lá, mensagem. O que eu acho? Tudo é uma forma de expressão. Entendeu? Então, assim, o que a gente sente na nossa história, nas nossas dores, tudo isso é ferramenta pra gente se expressar. Então, se a gente aprende a acolher isso, a ficar amigo dos nossos traumas, das nossas situações complicadas, a gente tem muito mais ferramenta para colocar isso na música, na composição, na interpretação, na arte cênica, na pintura. Tem muito mais ferramenta do que uma pessoa que não sente nada. Por quê? Toda a nossa expressão artística, ela vai vir dessa conexão com o nosso límbico, né? Com essa parte do cérebro que está mais conectada a metáforas sentimentais e não a coisas tão explicadas. Então, não para tanto tempo para aprender a apontar o lápis na técnica certa ou comprar o mesmo pincel do Picasso. Porque você tendo o mesmo pincel do Picasso não vai te dar possibilidade de fazer um quadro igual ao do Picasso. Agora, se você tentar buscar quais são os seus sentimentos, as suas referências de sensações emocionais e físicas, que você entra no seu espaço do Picasso interno dentro de você, do cara que quer arriscar, você pode criar uma nova tendência de arte, seja na música, na composição. Então, assim, ficar amigo da sua criança interior. E para você ficar amigo da sua criança interior, você tem que acolher as dores, os medos e as tristezas dessa criança sem julgamento. Olha, gente. Gente, tá vendo? Demais, hein? Muito obrigada. Nossa, gente, agora até buguei. Não, porque é maravilhoso. Eu tive um terapeuta uma vez que ele virou e falou assim: eu vou te contar só um segredo. O dia que eu descobri que era eu entrar em contato com a minha criança interior e curar, eu voltei no meu psicólogo, meu terapeuta, e falei pra ele assim: devolve meu dinheiro! Devolve tudo que eu já gastei aqui com você, porque agora eu já entendi tudo! Sou eu comigo mesmo. Ai, Ti, vamos terminar com uma musiquinha, mas muitíssimo obrigada, porque eu sei que você valeu. veio de longe aqui Obrigado. pra estar aqui com a gente. Obrigada de coração, muito Obrigado. boa essa Obrigado história. a todos, obrigado aí Muito pelo bom espaço. mesmo. Muito Muito legal. bom. Gente, sigam o nosso Instagram, Transformação Videocast, nosso YouTube. Se inscreve. Estamos sempre no chat ao vivo, Tem que se conversando com inscrever, vocês, galera! na estreia. Tem que se inscrever, que a gente tá vendo que tem muita gente que tá assistindo e não tá se inscrevendo. Sininho, por Pra ajudar favor, a né? gente. Vamos lá, galera. Vamos de Wicked pra esse maravilhoso cantar? Vou dar umas engabeladinhas na letra talvez, mas vamos lá. Mas podia até dividir, né? Não? Eu gostei dele cantando, colhendo. Transformação! Vai ter tema ou vai direto? The world was on fire and no one could save me but you.
It's strange what desire make foolish people do. And I never dreamed that I lose somebody like you. I never dreamed that I lose somebody like you. Mariana Gamboa. No, I'm a falling in love. It's only gonna break your heart. No, I'm a falling in love. What is only gonna break your heart? With you. Nobody loves no one. Valeu! Obrigada! Destino sem saber pra onde ir, a paz que havia ali hoje desapareceu.